Fala, Dev, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo muito massa pra gente falar um pouquinho sobre SQL integrado no Node.js. Muitas vezes quando você começa a aprender Node.js, você encontra muitos tutoriais, até a Rocket City faz muito isso, principalmente dentro das semanas do Ministech, pra gente falar sobre o Node integrado com o MongoDB. E por que acontece isso? Por que dessa integração do Node com o Mongo? E tem muita gente que pensa até que com o Node a gente não consegue utilizar banco de dados no SQL, ou que, SQL, ou que banco de dados no SQL resolve todos os problemas que um banco de dados SQL pode resolver, mas hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo para a gente desmistificar um pouquinho dessas coisas e falar também sobre a utilização de SQL dentro do Node. Então eu quero dar vários exemplos, utilizar um ORM, falar sobre Query Builder, falar sobre os níveis de abstração que a gente tem dentro de uma base de dados, falar sobre as diferenças entre utilizar um banco no SQL, um banco SQL, por aí a gente vai. Então, vamos começar do básico, que é falar o porquê que a gente vai fazer um vídeo falando sobre Node com SQL, porquê que a gente utiliza NoSQL em vários exemplos. Primeira coisa, NoSQL, banco MongoDB, por exemplo, ele é muito fácil de ser utilizado. Ele segue uma estrutura que a gente chama de schema free. Beleza? Basicamente, schema free quer dizer que ele pode seguir, ter a sua estrutura alterada em tempo de execução, em tempo de vida da nossa aplicação. Então, a gente pode basicamente ter um registro que tem um campo que tenha um nome, por exemplo, usuário que tenha nome, e outro registro, o usuário pode não ter um nome. Então, é como se a gente estivesse apenas armazenando objetos, né? Eles realmente são objetos, são chamados de documentos, né? Basicamente, JSONs dentro da nossa base de dados. Então, esses objetos, eles podem ter cada um formato diferente. Então, na mesma tabela user, a gente pode armazenar um objeto com nome e e-mail e pode armazenar um outro objeto com, sei lá, senha e idade. Então, não existe uma especificação para falar, basicamente, dentro do MongoDB, que os nossos documentos sempre precisam seguir a mesma estrutura. No SQL a gente já tem isso, e é muito por isso que os tutoriais de Node.js seguem geralmente a utilização do banco NoSQL. Então, porque é muito mais fácil a gente utilizar, porque no banco SQL a gente precisa ficar definindo a estrutura, precisa ficar criando as nossas tabelas, então é muito mais, vamos dizer assim, um pouco mais de trabalho, beleza? Então, beleza, Diego, mas tu me explicou um pouquinho da diferença das funcionalidades dos bancos de dados, mas e aí? Por que a gente vai utilizar um banco SQL? Por que a gente não utiliza banco NoSQL para tudo? Na minha opinião, hoje, claro, pode ter gente que vai discordar disso, mas é minha opinião e também em relação ao que eu vejo no mercado, não faz sentido a gente utilizar banco NoSQL para todos os casos, para todos os tipos de aplicações. Por quê? O banco NoSQL, apesar de que com muito esforço a gente consegue fazer quase que todas as mesmas funcionalidades que um banco SQL tradicional possui, um banco MySQL, um banco Postgres, o banco NoSQL ele não é feito, vamos dizer assim, inicialmente, por uma base de dados que é estruturada. Uma base de dados que a gente consegue definir as nossas tabelas, os relacionamentos e lidar com esses dados. Geralmente, você vai ter muita dificuldade para lidar com dados estruturados dentro de um banco NoSQL. Principalmente, deixa eu tentar dar um exemplo de caso de uso real. Vamos supor que você tem uma tabela que tenha primeiro nome e segundo nome, né? Sobrenome, nome e sobrenome dentro de uma tabela usuários. E aí chega algum momento da sua aplicação e você quer unir esses dois campos dentro de um só, um campo nome. Aí dentro do banco SQL tradicional, você tem algo que se chama migrations, né? Migrations. Essas migrations, elas são basicamente um histórico, né? Um controle de versão da sua base de dados. A gente vai falar sobre isso também aqui dentro do vídeo. Enquanto que no banco NoSQL você não tem isso. Você tem que lidar com isso de uma forma um pouquinho mais, uma forma não tão formal, né? Uma forma um pouco mais underground, assim, para criar esse tipo de manipulação dentro do banco de dados. Então, na minha visão, para um sistema que vai seguir vamos dizer assim, uma estrutura comercial que a gente precisa ter ali, entidades, essas entidades se relacionam, esses relacionamentos geram novos campos, a gente tem relacionamento, por exemplo, de um para muitos, de muitos para muitos. Na maioria das vezes, o banco relacional é muito melhor para se trabalhar. Isso porque a gente vai conseguir ter menos, vamos dizer assim, possibilidades de erros dentro desses bancos relacionais, tranquilo? Então, na minha visão, o banco relacional, o banco SQL, principalmente o Postgres, que é o que a gente utiliza muito aqui dentro da Rocket, ele é o banco mais recomendado para você trabalhar quando você vai estar criando as suas aplicações. Então, cara, assim, ó, a não ser que seja muito específico, você esteja armazenando informações muito simples, que precisam de
extrema performance, aí sim você pode pensar no MongoDB, mas na maioria das vezes não faz sentido você não iniciar a aplicação com o SQL. Então faz muito sentido iniciar sempre a aplicação utilizando um banco SQL, beleza? E aí depois você pode separar partes da sua aplicação em bancos não relacionais. Então, por exemplo, chega um momento que você vê que a sua aplicação está armazenando um número extremamente grande de um log, vamos supor, um log de acessos do usuário. Toda vez que o usuário faz um acesso na aplicação, ele armazena um log, falando da onde que ele acessou, o IP que ele acessou. Então, isso começa a se tornar, por exemplo, um dado que ele não obrigatoriamente precisa estar dentro do banco relacional, que ele pode ser movido para um banco não relacional. E aí, na mesma aplicação, você tem um banco relacional para a maioria dos seus dados e um banco não relacional para o restante dos dados que precisam de performance e tudo mais. Um mito que existe dentro dessa parte de bancos SQL, NoSQL, é que você estar utilizando o MongoDB automaticamente te traz mais performance sobre os seus dados. Isso é totalmente mito, porque assim, não existe vamos dizer, uma métrica que vai te dizer, não, se tu migrar todo o teu banco para NoSQL, automaticamente ele vai ser mais performático. Não, e muitas vezes até é o contrário. Se você migra de uma forma, vamos dizer assim, da mesma forma estruturada que você utiliza no SQL, o seu banco totalmente para o NoSQL e tenta realizar as mesmas operações lá dentro, é bem mais provável que isso se torne menos performático, porque o banco NoSQL, às vezes ele não está pronto para fazer aquilo que você quer e você não vai ter o conhecimento necessário para performar aquilo de uma forma mais legal. Então, geralmente, o banco SQL ele traz essas features, vamos dizer assim, mais prontas para quem quer criar esses sistemas estruturados que você consegue também atingir níveis de performance muito bacanas. Inclusive, aqui a gente utiliza basicamente só Postgres e utiliza MongoDB para coisas muito específicas, beleza? Então, vamos lá, chega de falatória e agora eu quero falar um pouquinho sobre níveis de abstração que a gente tem dentro da nossa base de dados SQL. Então, aqui a gente tem várias formas da gente lidar com um banco de dados dentro do MongoDB e também dentro de outras linguagens. A gente pode lidar com o nível mais baixo possível, que seria lidar direto com a API, por exemplo, do Postgres. Então aqui eu posso instalar o PG, né? A gente vai inclusive instalar essa biblioteca. Essa biblioteca PG, a partir do momento que a gente instala ela dentro do Node, a gente realiza a conexão, a gente pode começar a realizar queries dentro do nosso banco de dados. Então aqui eu tenho um exemplo de query, né? Eu faço um select aqui desse parâmetro, dessa hello world as message, e ele retorna aqui hello world, beleza? Aqui não estou utilizando o banco de dados em si, mas eu posso daí depois utilizar todo tipo aqui de query dentro do banco de dados, tanto insert e tudo mais. Isso aqui é legal, principalmente para quem nunca teve contato com SQL. Isso aqui é muito bacana porque vai te dar uma visão de como as coisas funcionam lá por baixo dos panos, né? Eu acho que começar diretamente utilizando um ORM, utilizando um nível de abstração superior, eu acho que talvez, assim, não é o mais legal. Eu acho que você pode aprender um pouco a utilizar o SQL e depois partir já para o nível de abstração. Não precisa entrar a fundo no SQL, mas é legal saber como as coisas se comportam lá por baixo dos panos, porque depois quando você precisar debugar uma query, saber como ela está funcionando, você vai precisar entender isso aqui. E aí a gente parte para o segundo nível de abstração da banco de dados. E o que eu quero dizer com abstração? Basicamente é a forma de se comunicar com o banco de dados, tá? É a forma, eu estou tentando achar uma palavra bonita para falar uma coisa simples. Então, e aqui a gente tem daí o Query Builder, beleza? Que hoje no Node o mais famoso é o Next. O Next, ele é um Query Builder. Então lembra que aqui, por exemplo, a gente escreve assim, ó, insert into users, eu quero inserir o campo nome e e-mail, né, nesse nível de abstração mais simples, com os valores Brianc e depois Brian C, né, e Brian M. Carlson, beleza? Então, basicamente, isso aqui é o nível de abstração mais simples. E aí no Next, por exemplo, se a gente quer fazer um insert, vamos procurar aqui, ó, insert, ele é nesse formato aqui, ó, eu escrevo next, o nome da tabela, né, então, por exemplo, dentro da tabela books, eu quero inserir o campo title com esse valor aqui. E aí ele gera essa query para você, mais ou menos a mesma query que a gente tem aqui quando a gente utiliza diretamente o driver, né, o driver de manipulação do banco. Então o Next ele já é um nível de abstração, ó, a gente escreve as queries no formato mais legal. Isso aqui é bacana porque a gente tem uma API mais legal e essas APIs geralmente elas funcionam em vários bancos de dados. Então, por exemplo, se a gente escreve essa query insert into, pode ser que ela funcione no Postgres, mas no MySQL ela não tenha o mesmo funcionamento. O Next, por si só,
ele já funciona tanto em bancos Postgres, Microsoft SQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Oracle ou Amazon Redshift, beleza? E ele deve funcionar mais em outros bancos SQLs. Então, esse Next aqui, por exemplo, ele faz a mesma query. Se você trocar do Postgres para o MySQL, em algum momento vai funcionar tudo igual, beleza? E o Next, ele já tem suporte aquilo que eu estava falando antes, que são as migrations, tranquilo? As migrations, então, que são basicamente como que o nosso banco de dados vai se comportar em tempo de vida da aplicação. Então, basicamente, a gente vai criar arquivos dentro da nossa aplicação, eu vou mostrar isso na prática, claro, que vão determinar a estrutura da nossa base de dados. Então, eu vou criar, por exemplo, uma migration que vai criar a tabela de usuários, e pode ser que daqui a 3 meses eu crie uma nova migration que vai falar que vai adicionar um novo campo nessa tabela de usuários. Então, as migrations, elas vão determinar o histórico de alterações da nossa base de dados, seja criar tabelas, remover tabelas, adicionar novos campos em tabela, alterar campos em alguma tabela, adicionar relacionamentos e por aí vai, beleza? Então a gente vai ver como isso fica na prática, porque daí é muito mais fácil explicar. E aí a gente parte para o terceiro nível de abstração, que é a abstração, vamos dizer assim, mais forte que a gente pode ter em cima de uma base de dados, né? A forma de escrever menos código possível, que é utilizando um ORM. Existem muitos ORMs para Node. Na minha visão hoje, o Sequelize ele ainda continua sendo o mais palpável, vamos dizer assim. Não estou defendendo que o Sequelize tenha a melhor API do mundo, né, a melhor forma de escrever o código. Eu ainda acho que ele tem vários problemas, mas hoje no mundo do Node, principalmente se você quer utilizar isso aqui no mercado, o Sequelize é com certeza a melhor opção para você utilizar, porque o mercado, assim, vamos dizer, grande parte do mercado está utilizando o Sequelize. A gente pode ver, inclusive, no GitHub dele, que ele tem assim, ó, 20 mil de stars, ele é extremamente bem mantido, né? Ontem teve atualização, ele tem bastante issues, bastante pull requests, quase 9 mil commits, então é um banco de dados um ORM, desculpa, extremamente mantido, né? Isso aqui é bem legal na hora da gente escolher a nossa biblioteca e principalmente saber o que o mercado está utilizando. E do que eu vejo do mercado de Node utilizando, muito do ORM é a parte do Sequelize. Não acho que é um ORM que vai continuar a vida inteira, vamos dizer assim, se ele continuar com a mesma API. Eu acho que assim, existem outros modelos de ORMs, caso você queira procurar um pouquinho mais sobre isso, saber entender um pouquinho mais, mas eu gosto muito do modelo de Active Record, que é um modelo que a gente traz lá do Rails, do Laravel, que é alguns modelos utilizados por outros ORMs no Node, mas que não são tão bem mantidos e tão aceitos pela comunidade ainda, mas por enquanto eu recomendaria sempre iniciar pelo Sequelize, quem ainda não fez, vamos dizer assim, quem ainda não tirou as suas próprias conclusões, ou não tem, por exemplo, o poder de escolha de um ORM, ou não utiliza um framework maior, como por exemplo um Adonis, que tem um ORM integrado. Mas deixa eu voltar aqui para que eu estava falando, e qual que é o nível de abstração aqui que o nosso Sequelize traz. No Sequelize e nos outros ORMs, o que a gente geralmente faz é definir um model. O model, dentro do padrão MVC aí, que a gente conhece muito, né, Model View Controller, ele define basicamente como que vai ser a comunicação da nossa aplicação com o banco de dados. Então aqui, por exemplo, eu crio um model user, automaticamente o Sequelize vai entender que eu tenho uma tabela no banco de dados chamada users, né, ele sempre vai pluralizar isso aqui, e aí aqui eu estou iniciando o meu model falando que o user, ele tem dois campos, ele tem o username, que é uma string, e ele tem o birthday, que é uma date, né, a data de aniversário dele. E aqui eu posso passar o model name, eu posso passar várias coisas aqui, mas isso a gente vai ver mais pra frente, né, mas a partir do momento que eu criei isso aqui, eu posso lidar com esse user da maneira que eu quiser. Então, por exemplo, vamos vir aqui nas carries, eu vou mostrar alguns exemplos de carries. Se eu escrever, por exemplo, user.findAll, né, e passo attributes foo e bar, ele vai selecionar foo e bar, que são dois atributos, da tabela users, e vai selecionar todos os registros. Além do find all, eu tenho vários outros métodos. Por exemplo, eu posso dar um find all, mas realizar um where. Eu posso realizar um where utilizando um operador de or, né? Eu quero que ou uma condição seja satisfeita ou outra. Então aqui sempre embaixo é a carry que ele gera, ó, vai dando uma olhada. Então aqui, ó, eu posso, por exemplo, atualizar um usuário com a sintaxe de update, eu posso deletar com a sintaxe de destroy. Então eu posso realizar muitas coisas. Aqui tem todos os operadores que a gente pode utilizar lá no banco de dados. Então tem o like, between, not between, in, not, equal, not equal, e tem vários que a gente pode utilizar. E aqui tem vários exemplos de carry. Eu não quero entrar muito aqui em tudo que a gente pode fazer dentro do Sequelize, porque eu vou mostrar isso aqui na prática, beleza? Então, a gente já conheceu aqui todos os níveis de abstração que a gente pode utilizar na nossa aplicação. Então, driver nativo, a gente vai sempre escrever as carries por completo. A gente pode utilizar um carry builder,
tranquilo, que é uma alternativa bem legal e geralmente os ORMs utilizam um Carry Builder por trás, inclusive o ORM, o Lucid, que é o ORM padrão do Adonis JS, que é um framework que a gente utiliza muito aqui na Rocket, por trás dos panos ele utiliza o Nex. Então essas carries que a gente cria aqui dentro do ORM, no fim elas são convertidas para essas carries escritas com Nex, tranquilo? O Sequelize também tem um Carry Builder por baixo dos panos, mas nesse caso não é o Nex, tranquilo? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar criando uma aplicação, instalando o Sequelize, configurando os nossos models e a gente vai começar a ver como funciona a utilização do SQL dentro de uma aplicação Node. Então, bora lá. Bora lá então, vou começar abrindo aqui o meu terminal, eu já tenho o Yarn e tudo isso instalado, eu não vou entrar nesses passos mais simples de configuração do Node, beleza? Aqui na minha pastinha temp, eu vou começar dando um mkdir, vou criar uma pasta chamada SQL Node, deixa eu entrar aqui em SQL Node, vou dar um Yarn init para ele criar o meu package.json, já vou adicionar o Express e vou adicionar o PG, que é o Postgres, né, o driver do Postgres, que eu preciso utilizar esse driver quando eu quero lidar com Postgres, de qualquer forma, né, o Sequelize aqui, quando eu entro em Dialects, ele fala, ó, se você quer utilizar o Postgres, instale o PG acima da versão 7.0, ele fala para instalar esse PG HStore também. Geralmente não precisa, mas eu vou adicionar também aqui. Beleza, e vou adicionar o Sequelize. E agora eu já tenho todas as dependências necessárias para eu começar a minha aplicação. O que eu vou adicionar aqui também é um carinha chamado Sequelize CLI. Eu posso adicionar isso aqui como uma dependência global, mas eu gosto de configurar isso aqui por projeto. Então, o Sequelize CLI, ele basicamente nos dá uma interface de linha de comando para fazer alguns comandos do Sequelize para criação de migrations e tudo mais. Então, se eu escrevo aqui, ó, yarn Sequelize -h, eu posso ver todos os comandos aqui que ele tem, na verdade ele deu um unknown argument, era para ser help, mas ele tem todos os comandos aqui, ó. Por exemplo, eu posso realizar uma migração, tem várias coisas que eu posso fazer, ó, seed, dbcreate, dbdrop, init, migration, model, seed, generate, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Tranquilo? Agora o meu projeto ele tá bem simples, né? Eu vou abrir isso aqui no meu VS Code e a gente vai começar a trabalhar nesse projeto para fazer aí a nossa aplicação. Então, show de bola, eu já tenho aqui o meu projetinho, package.json, quase nada dentro. O que eu vou fazer de instalação também é instalar o Nodemon, né, que basicamente eu utilizo em toda a aplicação, para ele reiniciar a aplicação toda vez que eu altero um código. Isso aqui é padrão de toda aplicação Node. E eu vou criar um script chamado dev, que vai executar Nodemon, e aí vai executar um arquivo chamado server.js, que vai estar dentro de uma pasta src. Então já deixa eu criar esse arquivo, src, arquivo server.js, beleza? E aqui eu vou criar um script bem simples. Eu vou importar o express, const app igual express, e vou dar um app.listen na porta 3333, tranquilo? Isso aqui é o mínimo. Aqui ele deu um erro porque eu comecei a editar o package.json antes dele salvar aqui nas dev dependencies. Então deixa eu copiar isso aqui, fechar o package.json, abrir de novo e agora sim, porque o Nodemon não tinha conseguido ser salvo aqui dentro. Beleza, vou salvar isso aqui agora, eu já estou com todas as dependências que eu preciso e agora posso começar a realmente trabalhar dentro da minha aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo de rotas que a gente vai utilizar. Esse arquivo de rotas, ele também vai importar o Express. Eu não vou entrar em todos os passos, detalhes mais mínimos do que eu estou fazendo aqui dentro, até porque isso aqui é uma coisa simples do Express, mas aqui nas minhas rotas eu vou definir simplesmente uma rota do tipo get, que vai receber hack_res, e ela vai retornar return um JSON, falando aqui um hello world, beleza? Vou exportar isso aqui de dentro. E agora eu venho aqui no meu server JS, vou importar as minhas rotas. E aí vou mandar o Express usar essas rotas aqui. E aí, como eu vou trabalhar apenas com JSON na minha aplicação, eu vou estar construindo uma API. Então eu vou dar app.use express.json para ele saber também lidar com requisições que vêm no formato de JSON, beleza? A partir desse momento, se eu venho na minha aplicação, rodo um yarn dev, entro no meu Chrome e acesso o localhost 3333, eu vou ver que a gente já tem ali o Hello World sendo exibido. O meu só mostra aqui com essa interface mais bonita, vamos dizer assim, que eu posso manipular o JSON, porque eu estou com uma extensão instalada que se chama JSON Viewer, tranquilo? Então, se você quiser instalar essa extensão, vai ter também esse mesmo efeito.
Beleza, agora que meu server já está rodando, eu vou deixar um outro terminalzinho aqui do lado para eu poder depois instalar mais funcionalidades aqui dentro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou começar criando uma pastinha chamada database. Aqui dentro eu vou começar criando um arquivo index.js, que é onde eu vou fazer a conexão, né, da minha base de dados. Então como que eu vou fazer essa conexão? Primeiro, eu preciso ter algum lugar para eu armazenar as minhas credenciais de acesso da minha base de dados. Então eu vou criar também uma pastinha config e dentro database.js, que são as configurações da minha database. Esse config aqui, ele basicamente vai exportar um objeto de configurações da minha base. E aqui eu preciso passar algumas coisas. Até se eu for aqui no Google Chrome, no Sequelize, eu posso ver basicamente o que eu preciso passar. Aqui quando a gente for em Getting Started, se eu não me engano, beleza. Aqui a gente pode ver, ó, eu preciso passar, aqui ele está falando no formato diferente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Instances, não é isso aqui. Mas tá, basicamente eu vou Getting Started. Aqui ele pede, ó, por exemplo, o nome da base, usuário, password, host e o dialeto que eu estou utilizando, C++, MariaDB, Postgres, MS SQL. Mas isso aqui a gente pode escrever no outro formato. Então eu posso passar simplesmente um objeto com todas essas informações. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar qual que é o dialeto que eu estou utilizando. Postgres. Perfeito. Qual que é o host que meu banco de dados vai estar? Localhost. Username. Qual que é o usuário da sua base de dados? Eu tenho hoje aqui um banco de dados rodando via Docker. Então, se eu rodar aqui a Docker PS, eu tenho um banco de dados Postgres rodando. Você pode criar um banco de dados Postgres via Docker ou via qualquer outra plataforma. Diego, não quero criar um banco de dados na minha aplicação para testar essa aplicação. Você pode utilizar, por exemplo, o Elephant SQL, que ele cria um Postgres SQL online de forma gratuita até um tanto de dados. Beleza? É mais ou menos como o MongoDB Atlas. Então, beleza. Depois da gente já saber isso aqui, username, o meu aqui hoje é Docker. Password, o meu aqui também é Docker. Database, o nome da base que a gente quer utilizar, eu vou escrever SQL Node, e aqui eu vou passar algumas configurações dentro desse carinha chamado define, beleza? Aqui eu vou passar timestamps como sendo true, isso aqui basicamente vai automaticamente entender que toda tabela no meu banco de dados possui também um campo chamado created at, e outro campo chamado updated at. Basicamente, o created at ele serve para armazenar a data que aquele registro foi criado na nossa base de dados. Isso aqui é preenchido de forma totalmente automática. E o updated at ele armazena a última vez que o registro foi atualizado na base. Isso aqui também é totalmente automático, a gente não precisa se preocupar. É só passar esse timestamps true, beleza? Outra coisa, vou passar aqui um carinha chamado underscored como sendo true. Isso aqui vai basicamente definir que eu quero o nome das minhas tabelas e o nome das minhas colunas no formato, se eu não me engano, é Pascal Case. Pascal Case? Será que é isso? Eu nunca sei o nome desses formatos de casa, mas é basicamente o formato que divide... Ah não, Pascal Case é quando a primeira é o Camel Case, porém com a letra maiúscula. Então, underline case, vamos ver qual que é, Snake Case, agora eu lembrei. O Snake Case que é basicamente quando a gente escreve alguma coisa separada por underlines, beleza? Eu gosto desse formato para base de dados, mas por padrão o formato que o Sequelize utiliza é o Pascal Case. Então, por exemplo, uma coluna que é, sei lá, que quer falar, ele vai usar assim, ó, user group, vamos supor que eu quero armazenar o grupo do usuário, mas eu prefiro assim, ó, user group. Então, por isso que eu passo esse underscored. Beleza. Agora que eu já terminei essa configuração, aqui dentro do arquivo index do database, eu vou fazer duas coisas. A primeira delas é importar o Sequelize. Então, eu vou importar ele com S maiúsculo, porque ele é uma classe. Então, eu sempre gosto de deixar a classe com o nome maiúsculo, beleza? E eu vou importar também a nossa config. Então, eu vou chamar de dbconfig de dentro de config/database, beleza? E agora eu faço a conexão com o banco de dados, simplesmente const database ou const connection, tanto faz, igual a new Sequelize e passo a nossa dbconfig. Simples assim. E agora eu vou exportar essa conexão aqui de dentro, caso a gente precise utilizar ela em outro arquivo. Vou salvar isso aqui agora, o nosso código já reiniciou, e agora eu posso começar rodando o nosso primeiro comando aqui do Sequelize. Se eu for lá na minha base de dados, aqui eu utilizo hoje o Postico para visualizar a base de dados, mas você pode utilizar uma solução que se chama Postbird, que serve para todas as bases de dados, né, é feita em Electron, né, tudo com tecnologia web, e ele funciona em todos os sistemas operacionais. Aqui o Postico eu estou utilizando porque ele é mais simples. Então eu conecto na minha base de dados, venho aqui, eu posso ver que eu não tenho nenhuma base de dados para o meu Node, né? Eu tenho uma Node SQL, mas a base de dados que eu quero criar, ela se chama SQL Node. Então ela não foi criada aqui. Eu não preciso criar aqui dentro pela minha interface. Eu posso simplesmente rodar o yarn Sequelize,
db, create. E aí ele vai tentar criar aquilo lá dentro. E aqui ele deu um erro. Basicamente ele falou aqui, ó, erro para ler o arquivo config/config.json. Esse arquivo config/config.json, ele é o arquivo padrão que o Sequelize entende na hora de buscar as configurações da base de dados. Porque quando a gente está rodando esse Sequelize CLI, ele não está executando o código da nossa aplicação. Então ele não sabe as credenciais de acesso. Só a nossa aplicação que sabe as credenciais de acesso. Então eu preciso também informar para o Sequelize quais são as credenciais de acesso. Então basta eu criar um arquivo aqui na raiz do meu projeto chamado .sequelizerc, beleza? E nesse arquivo aqui, eu vou basicamente converter ele para formato JavaScript. Então aqui no cantinho, ó, seleciona JavaScript na linguagem. E aí eu escrevo module.exports, perfeito. Aqui eu vou passar um carinha chamado config, e eu preciso passar o caminho para o meu arquivo de configuração, para esse database.js. Então eu vou começar importando o path do Node, que é ótimo para quando a gente quer lidar com caminhos aqui dentro, e eu vou utilizar o path resolve. E aí, sempre o path resolve, eu começo com dir name, que é o diretório onde esse arquivo tá, o Sequelize.rc, então é o diretório raiz, e depois, cada vez que eu boto uma vírgula, é como se fosse uma pasta a mais. Então eu quero entrar na pasta src, depois dentro da pasta config, e depois o arquivo database.js. Simples assim, salvando isso aqui, agora eu venho e rodo yarn Sequelize DB create, ele já vai entender, só que ele deu aqui password authentication failed for user docker. Então vamos dar uma olhada aqui, o que eu errei. Config database, eu escrevi tudo errado, password, ó. Password, agora sim. Vamos lá, yarn Sequelize DB create, ele já criou a base de dados. Se eu voltar aqui no meu banco, dar um refresh, tá lá, SQL Node foi criada, claro, sem nenhum dado ali dentro. E agora a gente vai para a próxima, vamos dizer assim, a configuração da nossa aplicação. A gente precisa criar a nossa primeira tabela dentro do banco de dados. E para isso a gente vai utilizar agora o conceito de migrations, beleza? Então, primeiramente, aqui também nas configurações do Sequelize RC, eu preciso falar para ele aonde que ele vai armazenar as migrations que ele criar. Então eu crio uma propriedade chamada migrations path, utilizo novamente o path.resolve, e aqui eu vou falar que eu quero que ele crie as migrations dentro da pasta src, na pasta database e numa pasta migrations que eu vou criar ali dentro. Então deixa eu criar já uma pastinha migrations aqui dentro de database, e agora eu vou rodar yarn Sequelize migration create. Aqui eu passo um nome para ela, que é basicamente que descreve o que essa migration vai fazer. Então, essa migration, ela vai criar a tabela de usuários. Por isso que eu passo aqui, ó, create users, que vai ser o nome dela. Tanto faz o nome aqui, esse nome não obrigatoriamente vai determinar o que ela vai fazer. Mas é sempre legal, isso aqui tá a par do que ela vai ter dentro dela. Então, show de bola. Agora, se eu acessar aqui a minha pastinha Migrations, deixa eu dar um refresh, eu posso ver que ele criou aqui dentro um arquivo de Migrations. E a gente pode perceber uma coisa bem interessante nesse arquivo, que ele sempre cria esse arquivo com o timestamp atual. Então, eu posso ver aqui, ó, 2019, mês 10, dia 16, 13 horas aqui no formato UTC, né? Aos 16 minutos, 53 segundos. Por quê? Porque isso aqui ele vai criando um histórico. Se eu criasse uma nova Migration aqui, por exemplo, Create Users 2, ele ia criar embaixo dessa aqui, ou seja, ele sempre cria as migrations vamos dizer assim, numa linha do tempo. Então, essa migration aqui, ela não pode vir antes dessa outra, porque se ela depender, por exemplo, se ela criar uma tabela que tem um relacionamento com a tabela de usuários, né, que foi criada antes, ela não pode executar antes. Então, as migrations, elas sempre são executadas de forma linear. Então, ele começa pela primeira, depois pela segunda, depois pela terceira, por isso a gente precisa ter esse timestamp aqui na frente. Então, vou deletar isso aqui, porque eu não quero essa segunda migration que eu criei, que foi só para exemplo, e aqui dentro a gente pode ver que basicamente a migration, ela tem um método up e um método down, beleza? O método up, ele serve para dizer o que essa migration vai realizar na base de dados. Por exemplo, a criação de uma nova tabela. E o método down, ele quer dizer, poxa, se der alguma coisa errada e eu precisar desfazer essa migration, o que eu preciso também desfazer no banco de dados? Então, se eu criei uma tabela no método up, qual que é o normal de eu fazer no método down? Deletar a tabela. Se eu alterei um campo de integer para string no método up, o que eu faço no método down? Altero ele de volta. Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer. Aqui no exemplo que ele dá, deixa eu tirar os comentários e deixar só o exemplo do return, ele já está criando uma tabela users com um único campo chamado id. E aqui, no exemplo do método down, ele já está deletando a tabela users, que é exatamente o que a gente quer. Porém, a nossa tabela users, claro, a gente não quer que ela tenha apenas um campo id. Por isso que a gente vai criar campos novos aqui dentro. Então, bora lá. Eu vou dar um enter aqui dentro. E agora a gente vai começar a trabalhar. Primeiramente, esse ID, a gente quer mais configurações
dentro dele e não só o tipo dele, que é um integer. Então, eu vou tirar isso aqui, coloco um objeto e aqui eu posso passar mais configurações. A primeira, então, é o tipo, que vai ser sequelize integer, né? Que é basicamente eu quero um campo numérico. Aqui dentro eu vou passar também que esse campo é uma chave primária da minha tabela, que vai determinar, então, que um registro é único, né? Que um registro pode ser encontrado. Esse campo vai ser autoincremental, né? Então ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai incrementar sozinho. E esse campo aqui não pode ser nulo. Por isso que eu passo allow null como false. Aqui eu vou passar mais alguns campos, por exemplo, o usuário também vai ter um nome. O tipo vai ser sequelize string. Diego, como que eu faço para saber todos os tipos que eu posso utilizar aqui dentro? Lá dentro do sequelize, a gente tem um carinha chamado data types. E aí, data types tá aqui, ó. String, text, cara, tem um monte de tipo de campo aqui diferente. Tem alguns que só são suportados em alguns tipos de banco de dados, então é sempre legal olhar aqui do ladinho. Vamos lá agora. O nome também não pode ser nulo, não faz sentido, né? A gente vai ter um e-mail. O tipo dele também vai ser uma string. E allow null como sendo false. Perfeito? Aqui também eu vou criar daí os campos created at e updated at que a gente precisa ter na nossa tabela. Lembra que eu falei que é automatizado? É automatizado para ele preencher esses campos, mas a gente precisa informar que isso aqui tem que ser criado na base de dados. Isso ele não vai fazer automático. Por isso que eu estou passando aqui o created at e o updated at. Os dois também não podem ser nulos, né? E eles são do tipo false. Diego, mas no primeiro momento que a gente criar o registro, ele não vai ter nenhuma atualização. Mas daí o sequelize vai armazenar na data de atualização a mesma data de criação, beleza? Show de bola. A gente vai criar agora a nossa primeira tabela. Bora lá. Na minha timeline aqui, na minha CLI, eu vou rodar yarn sequelize db migrate. Show de bola. Criei, agora ele já rodou as migrations, volto no meu banco de dados, dou um refresh e tá lá duas tabelas que ele criou. Pô, Diego, mas eu só tinha criado uma tabela. Beleza, ele tem a tabela users, que tem o campo ID, name, email, created at, updated at. Se eu for ver a estrutura dela, é exatamente o valor que a gente deu lá dentro, né, dos campos e tudo mais. Mas ele criou também uma tabela chamada sequelize meta. Essa sequelize meta, basicamente, o que ela armazena? As migrations que já rodaram naquela base de dados. Então, imagine que em algum momento da sua aplicação, você tenha dois devs trabalhando dentro da aplicação. E aí, um dev cria uma tabela nova e o outro dev cria uma outra tabela. Ou seja, cada um criou um arquivo de migration. A sua base de dados vai ter a migration que você criou. E a tabela e a base de dados do outro dev do seu time vai ter a tabela que ele criou. Então, como que o Sequelize vai entender quais migrations ele já executou? Por isso existe essa tabela. Quando você pegar o código do seu amigo, né, do desenvolvedor do seu time, que criou uma outra tabela que o seu banco de dados não sabia que tinha sido criada, e você rodar yarn sequelize db migrate, ele vai passar por essa tabela, vai detectar todas as migrations que ele ainda não executou e vai executar. Então isso é bem legal, porque a gente consegue ter esse comportamento mais ou menos como a gente tem o Git para o nosso código, né, de controle de versão, aqui para dentro do Node, na nossa parte de tabela de banco de dados. Então, show de bola, agora que a gente criou a nossa primeira migration, a gente tem que também falar sobre algumas coisinhas. Vamos lá então, se eu precisasse agora, identifiquei, cara, criei uma coluna errada aqui em usuário, sei lá, não era para ser e-mail, o nome aqui era para ser, sei lá, idade, então criei errado. O que eu posso fazer? Eu posso dar um yarn sequelize db migrate undo, beleza? Isso aqui vai desfazer a última vez que você rodou o comando db-migrate. Então, ele vai desfazer tudo que foi executado na última vez que você rodou o db-migrate undo. Se eu não me engano, na verdade, isso aqui ele desfaz, na verdade, só a última migration, né? A última migration que está aqui dentro do sequelize meta. Então, se essa aqui foi a última migration, ele vai desfazer ela. Show de bola, reverteu. Se eu atualizo essa tabela, ela não tem mais nada dentro dela, mas ela continua criada e a tabela users parou de existir. Aí eu volto aqui na migration e altero o que eu preciso, por exemplo, para age e executo de novo. Aqui eu não vou atualizar porque não é o que eu quero. E aí eu rodo yarn sequelize db migrate. Beleza, Diego, isso aqui funciona muito bem quando a gente está ali no ambiente de desenvolvimento. Então, que eu fiz alguma coisa, percebi que eu fiz errado, eu volto atrás e refaço, beleza? Isso aqui, para esses casos, funciona muito bem. Eu posso dar o undo. Mas a gente tem que entender uma coisa. A partir do momento que a sua migration, ela foi para produção, que ela foi para outros desenvolvedores do seu projeto, que ela saiu do ambiente de desenvolvimento, você não pode mais dar rollback nela. Diego, por que eu não posso dar rollback? Como é que eu vou consertar a cagada que eu fiz? Você vai criar uma nova migration. Porque a partir do momento, vamos supor que você criou uma tabela com campo e-mail, certo? Você enviou para o ambiente de produção.
Aí o seu banco de dados, ele rodou a migration, né, lá em produção, online, ele criou o campo e-mail, aí aqui no seu ambiente de desenvolvimento você percebe, pô, eu errei. Era para ser campo de idade. Aí você vai lá, dá um rollback, troca para campo idade e joga para online. Será que o seu ambiente de produção vai rodar migration de novo? Não, porque lá no ambiente de produção ele não deu rollback. Você não vai conseguir dar um rollback no ambiente de produção. É impossível, nem pensa nisso, porque não é legal fazer isso. Então, você não vai conseguir ter esse funcionamento. Beleza? Então, por exemplo, preciso adicionar um novo campo aqui dentro da tabela usuários, Diego. Cara, cria uma nova migration. Yarn, Sequelize, migration, create, e aqui você pode botar o nome dela, por exemplo, add age field to users, né? O nome que eu quero dar. Eu quero adicionar o campo age para dentro da tabela usuários. E aqui eu vou ter uma nova migration, e aqui eu não quero basicamente criar uma nova tabela. Vamos ver aqui dentro do Sequelize na parte de migrations. Vamos lá. A gente quer basicamente, vamos ver aqui, create first model, create first seed, a gente quer, na verdade, deixa eu ver se ele tem aqui, para a gente criar, alterar um campo, ao invés de criar uma nova tabela. Vamos ver, porque, aqui, beleza, já achei. Basicamente, a gente quer utilizar esse carinha aqui, ó, para criar uma nova coluna. Então, a gente vai copiar esse código, colocar aqui dentro. O que ele está fazendo aqui dentro? Não preciso desse await, porque eu só tenho uma instrução. Então, posso botar o return diretamente aqui dentro. Posso botar aqui outro return. Vamos lá. Aqui eu já vou alterar, né? Aqui o que ele está fazendo? Eu quero adicionar uma coluna dentro da tabela users. O nome da coluna vai ser age. Aqui eu posso tirar essa transaction. E o tipo dela vai ser integer. Se eu não me engano, ele deixa inclusive eu falar perto de qual campo que eu quero botar isso aqui. Então, se eu não me engano, ele tem tipo um before ou after, mas o Postgres não suporta. Então, agora lembrei que o Postgres não suporta eu passar a instrução, por exemplo, de aonde que eu quero colocar esse campo, né? Se eu quisesse, por exemplo, botar ele logo depois da coluna email, né? Se eu quisesse botar ele aqui no meio. Não, por padrão, o Postgres sempre cria no final, mas tudo bem. Então, dentro da tabela users, eu estou criando um campo age. E aí, eu posso fazer o método down, que se eu não me engano, eu tenho um carinha chamado drop column, ou remove column, será que é isso? Remove column, exatamente. Então, quando eu fazer um rollback disso aqui, eu quero remover dentro de users a coluna age, e aqui o resto eu não preciso passar. Vamos testar isso aqui? Vou rodar yarn sequelize db migrate. Show de bola. Agora eu posso ver lá na minha tabela que eu já tenho o campo age, que é do tipo integer, tá aqui ó, age integer. Perfeito. E agora, se eu dar um yarn sequelize db migrate undo, ele vai desfazer e vai remover esse campo de dentro da nossa tabela. Perfeito. Agora a gente já entendeu o conceito de migrations. Eu vou remover eu não quero esse age dentro do meu usuário, era só para mostrar um exemplo. E agora a gente vai começar aqui a trabalhar com a parte de inserção de registros dentro dessa nova tabela que a gente criou, que é a tabela de usuários. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu estou utilizando um ARM é criar o meu model. Lembrando que o model ele é a representação de como que a nossa aplicação vai se comunicar com a nossa base de dados. Então, eu vou criar um model para usuário. Esse model eu escrevo no formato de classe, por isso que eu geralmente começo aqui com letra maiúscula, e a gente vai começar a determinar como que é o formato aqui do usuário dentro da base de dados. Então, eu vou começar importando o model de dentro do nosso Sequelize. E aí eu vou começar criando uma classe usuário que estende esse model. Perfeito? E aqui, para a gente começar a configurar, deixa eu exportar isso aqui de dentro também. Para a gente começar a configurar como esse model vai se comportar, eu crio sempre um método chamado init, que é um método estático. E esse método aqui, né, isso aqui é padrão do Sequelize, beleza? Ele vai receber a conexão com a base de dados. Aqui eu vou chamar ela de Sequelize, ou a gente pode chamar de connection. Perfeito? E aqui dentro, o que eu vou fazer? Esse model aqui que eu acabei de importar, ele tem um método dentro dele que se chama init, né? Até se eu procurar aqui na documentação do TypeScript, eu vou ter provavelmente um método init que está em algum lugar, aqui ó, init, que eu posso passar as colunas da minha base de dados. Tranquilo? Então, aqui eu vou fazer super.init, ou seja, aqui ele já até entendeu ó, pelo IntelliSense do VS Code, eu estou chamando a classe model com o método init, e aqui para ela eu vou passar os campos, né, da nossa tabela. Então, o usuário ele tem um nome, e agora eu preciso importar os data types do Sequelize. O data type aqui dele vai ser string, e ele tem um e-mail.
Diego, não preciso informar o ID aqui dentro? Não. Diego, não preciso informar também as nossas timestamps, created at, updated at? Também não. A gente não precisa informar porque lá na nossa configuração do database a gente passou timestamps true, então ele vai entender automaticamente. Beleza, e aqui nós precisamos passar também um outro objeto de configuração, que é a conexão com o banco de dados, que por padrão ele recebe com o nome Sequelize. Então eu posso passar assim, ó, Sequelize igual a connection, ou aqui na connection eu já posso receber com o nome Sequelize e passar só nesse formato. Fica mais fácil, né? Beleza, a gente já tem o nosso primeiro model criado. Vou salvar isso aqui agora e o que a gente vai fazer? Lá no nosso arquivo index, dentro da pasta database, eu vou começar importando o nosso model, const user, igual a require, models/user, e aqui, logo depois de eu fazer a conexão com o banco de dados, eu vou dar um user.init, passando a nossa conexão. Simples assim, agora o nosso model já está pronto para ser utilizado. Como que a gente vai fazer um teste que isso aqui realmente está funcional? Eu vou criar uma rota para cadastro de usuários. Então, vou criar aqui uma rota /users, ela vai ser do tipo post, né, porque eu quero criar um usuário, perfeito? E aqui, para a gente começar a separar também isso aqui em mais arquivos, não deixar tudo aqui dentro das rotas, eu vou criar também uma pastinha de controllers, né, e eu vou começar criando o nosso user controller, que é basicamente o controller, ele que lida com as requisições e devolve respostas lá para o nosso front-end, para a nossa aplicação. Aqui dentro desse controller, eu vou começar criando um método store, que ele vai servir para armazenar um usuário, perfeito? Então, deixa eu botar aqui, esse método store recebe hack e res, e aqui, esse controller, ele vai lidar com o nosso model de usuário. Vou voltar aqui, vou acessar a pasta models, usuário, e aqui dentro, o que eu quero fazer? Quando a gente criar um usuário, a gente vai enviar, através do corpo da nossa requisição, dois campos, né? A gente vai enviar o nome dele e o e-mail, né? Eu não incluí nenhum outro campo além disso aqui. A partir disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada user, que é igual a await, né? Como toda manipulação com banco de dados ela é assíncrona, a gente coloca o await na frente, coloca o async aqui no método, e aí a gente consegue esperar isso aqui finalizar para então continuar. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu escrevo user, que é o nosso model, e a partir do momento que eu escrevo ponto, eu posso ver todos os métodos que eu posso utilizar desse nosso model aqui. E aí dentro de todos esses métodos aqui, a gente tem o método create, que é para eu criar um novo usuário na base de dados. E aí aqui, na hora desse create, eu posso passar os campos da tabela, por exemplo, nome e e-mail. Isso aqui é uma short syntax, seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ou pro outro caso do e-mail também. Perfeito, vamos botar aqui. E agora eu quero retornar em formato de JSON todos os dados aqui desse usuário. Perfeito? Vou salvar isso aqui agora, venho nas minhas rotas e vou importar o nosso controller. User controller é igual a require, ou melhor, só ponto barra controllers barra user controller. E aqui nessa rota eu vou chamar o user controller.store. Perfeito, vou salvar isso aqui agora, minha aplicação continua rodando aqui com o Yarn Dev. Eu volto no Insomnia, né? Eu volto no Insomnia, não, nem apresentei o Insomnia ainda. O Insomnia, né, que é o software que eu utilizo para fazer testes em APIs RESTful, basicamente eu vou conseguir fazer as requisições aqui dentro, até porque pelo navegador a gente não consegue de forma simples fazer uma requisição do tipo post, né, para eu criar um registro. Então aqui pela Insomnia, vou criar uma pastinha, users, eu vou botar todas as requisições relacionadas a usuários aqui dentro e vou criar uma requisição do tipo create, que ela é o post e ela vai ter um corpo no formato JSON. Aqui eu coloco a URL, http localhost 3333/users, né, que é a nossa rota, e aqui no JSON eu mando os campos. Quero criar um usuário com o nome Diego Fernandes e e-mail diego@rocketcity.com.br. Simples assim, don't send, ele vai dar erro, não esperava um erro, vamos ver o que eu errei aqui. Beleza, tá, show de bola. A gente criou a nossa conexão com a base de dados, mas a gente não importou ela em nenhum lugar, então o model, ele não sabe que ele se conectou com a base de dados, ele não tem, vamos dizer assim, detalhes da conexão com a base de dados. Então aqui no nosso server, eu preciso importar a nossa database aqui em cima. Eu nem preciso pegar o conteúdo dela, é só importar mesmo, né? Show de bola. Aqui ele já vai procurar pelo index, né? Mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Salvo isso aqui agora, banco de dados pronto, venho no Insomnia, don't send, e agora sim, o nosso usuário foi criado. Ele já setou um ID, né? E já setou também aqui o created at, updated at, com as datas de criação do registro no time zone UTC, né? Aqui no meu caso no Brasil, menos 3 horas, às 10 horas da manhã. Fechou. Agora a gente já tem aqui nome, e-mail, tudo certinho. Agora eu vou fazer uma listagem de usuários. Então, venho aqui nas minhas rotas do tipo get, users, passo aqui o index,
que vai ser um método do meu controller. Venho no controller, crio um método aqui chamado index, hack res. E aí, o que esse método index vai fazer? Ele vai buscar por todos os usuários. Então, const users é igual a await user ponto find, e aqui eu tenho vários tipos de find, né? Eu posso encontrar todos e realizar uma contagem, posso encontrar por chave primária, posso encontrar apenas um, se posso encontrar e se eu não encontrar, criar um usuário com aqueles dados. Então, o que eu quero aqui é o find all, beleza? E dou um return has.json usuários. Vou salvar isso aqui agora, venho no Insomnia, crio uma nova rotinha aqui chamada index ou list, tanto faz. Método get, ela não vai ter corpo, então vai ficar nobody. Vou dar um send aqui e ele já retorna todos os usuários. Se eu criar um novo registro aqui dentro, por exemplo, ao invés de Diego, Mike Brito e mike@rocketcity.com, beleza? Aqui ele criou com id2, volto aqui na rota de listagem, tá lá os meus 2 registros. Beleza? Então agora a gente aprendeu, vamos dizer assim, a parte mais básica de lidar com bancos relacionais dentro do Node. A gente aprendeu sobre migrations, aprendeu sobre models, aprendeu sobre aqui um pouquinho de MVC, fazer conexão, lidar com a CLI do Sequelize, manipular a nossa base de dados, realizar registros, realizar buscas e por aí vai. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na parte de SQL dentro do Node aqui, falando sobre relacionamentos, tanto relacionamentos de um para muitos, quanto relacionamentos de muito para muitos, e eu vou mostrar também como funciona um pouquinho a construção de carries com o Sequelize. Então daqui a pouco a gente vai criar um relatório aqui dentro, né, uma rota de relatório, que eu vou fazer uma carry um pouquinho mais complexa. Por exemplo, eu quero retornar todos os usuários que tem e-mail que termina com @rocketcity.com.br, e aí desses usuários eu quero buscar todos os endereços desse usuário e também quero buscar também todas as tecnologias que esse usuário trabalha que começam com React, para trazer React e React Native. Dá pra gente começar a fazer uma brincadeira legal, né? Então, bora partir pro código. Então, bora lá. Vamos assumir agora que o usuário, ele pode ter desculpa, vários endereços dentro da nossa aplicação. Então, a gente vai ter um relacionamento de um para muitos. Outra coisa legal, o Sequelize, ele dá um log por padrão quando você está em desenvolvimento de todas as carries que são executadas, ó. A gente pode ver tudo aqui. Mas vamos lá. O que a gente quer fazer aqui agora é fazer um relacionamento de um para muitos. Então, um usuário pode ter muitos endereços. Um endereço pertence a um único usuário. Então, a gente tem um relacionamento de 1 para N, que a gente chama, né? Um usuário, N endereços. Beleza, se você já trabalhou com banco de dados e tal, para isso aqui deve estar meio que... você já deve estar careca de saber disso aí. Beleza, deixa eu limpar minha lixeira aqui. O que tá vazio? Show, agora. Aqui dentro agora do nosso banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou começar... Que banco de dados, ok? Por que eu abri isso aqui? Não sei. Tá, tô perdido. Vamos lá. Yarn, Sequelize... migration create, e eu vou criar uma nova tabela, vamos chamar de create addresses, beleza? O plural aqui de address é addresses, beleza? Show de bola. Agora aqui dentro a gente vai ter a nossa migration. Posso copiar mais ou menos a migration de usuário só pra gente ter uma base, e aí aqui eu vou começar a remover o que eu não vou utilizar. Primeiro eu trocar o nome da tabela aqui para addresses, tanto no create table quanto no drop table. Aqui eu vou tirar o email e eu vou armazenar street. Vamos lá, zip code, primeira coisa, eu quero armazenar o CEP, eu vou botar como string, não vou botar como número, tranquilo, porque o zip code ele pode ser de formatos diferentes em vários lugares do mundo, sei lá, vai que começa com 0, e aí se eu boto número, ele vai remover o 0 que começa no início, então vamos botar sempre string. Vou botar street aqui, eu não vou botar todos os campos de endereço, só pra gente ter uma base, né, então a gente tem a rua, que também não pode ser nula, e a gente tem, sei lá, o número da casa, do apartamento, que vai ser um integer. Esse pode ser um integer. Show de bola. E aqui eu dei um ID também. Só que agora a gente vai ter uma coluna a mais. Porque assim, quando eu faço um relacionamento de um para muitos dentro do SQL, ou seja, eu preciso ter alguma forma de relacionar, de falar que esse endereço pertence a um usuário, né? Então a gente precisa ter uma coluna aqui dentro chamada user ID, que referencia qual que é o usuário dono desse endereço aqui, né? O endereço ele só vai ter um dono, né? Ele não pode ter mais donos, senão seria um relacionamento de muitos para muitos, que a gente vai ver depois. Mas então, o endereço ele vai estar associado unicamente, né, exclusivamente com um único usuário. E aqui, o tipo desse campo também vai ser um integer, beleza? Só que agora a gente tem uma propriedade nova, além, deixa eu botar aqui também lá no false, que se chama references. Esse campo aqui, ele referencia uma outra tabela, e aqui eu posso passar o nome dessa tabela por um atributo chamado model, então ele referencia a tabela
users, e ele referencia o campo ID. Então, todo user ID que eu tiver dentro da tabela address, ele vai também ser um ID dentro da tabela users. Isso aqui vai facilitar depois na hora da gente fazer, por exemplo, eu encontrei um endereço, quero trazer todos os dados do usuário que é dono desse endereço. Isso aqui vai ajudar a gente ter esse relacionamento. Esse reference aqui, basicamente, ele vai criar uma chave estrangeira que a gente fala lá dentro do banco de dados relacional. E aqui a gente tem mais dois carinhas que se chama onUpdate e onDelete. Basicamente, o que esses dois caras querem dizer? O que vai acontecer com esse user ID aqui, caso o ID desse usuário, claro que vai ser muito difícil isso acontecer, mas o que vai acontecer com esse valor do user ID do endereço, caso o ID do usuário que é dono desse endereço venha a mudar. Por exemplo, o ID do usuário que é dono desse endereço, sei lá, ele é 1. E aí aqui em algum momento lá na tabela de usuários a gente muda esse ID para 2. Será que aqui dentro desse user ID a gente também deveria refletir essa alteração? Na grande maioria das vezes, sim. Então, eu sempre coloco o cascade, que ele vai fazer a cascata que a gente chama. Sempre que há alguma alteração no relacionamento, ele vai fazer essa alteração também em quem utiliza aquela coluna como referência, beleza? E aqui no onDelete, ele funciona da mesma forma. O que vai acontecer com os endereços do usuário que for deletado? Se um usuário for deletado da tabela, o que acontece com os endereços dele? Será que a gente deleta também? Realiza um cascade? Será que a gente seta esse valor aqui como nulo? Deixa, sei lá, o endereço aqui flutuando sem nenhum usuário relacionado com ele? Será que a gente restringe? Será que a gente fala que ele não pode deletar um usuário caso esse usuário tenha endereços? Então a gente consegue fazer várias coisas aqui. Tudo pelo banco de dados, sem precisar fazer pelo código, obrigatoriamente. Mas aqui nesse caso eu vou usar o cascade, né? Eu quero que assim que ele seja deletado, delete também os endereços dele. Beleza. Salvo isso aqui, rodo yarn, sequelize, dbmigrate, ele vai criar aqui a nossa tabela de endereços, posso aqui dar um refresh no meu banco, tá aqui ó, address, se eu for na estrutura, eu posso ver que o campo user ID, ele tem uma constraint, que a gente fala, que é a foreign key, ó, ele tá referenciando o campo users ID, ó, aqui dentro, foreign key name, ele já gerou tudo certinho, onDelete, onUpdate, tudo certinho, isso aqui é tanto para Postgres, MySQL, vai tudo funcionar da mesma forma, beleza? Agora que a gente tem a nossa tabela criada, se a gente lembrar, a próxima coisa é criar o nosso model, então address.js, posso copiar a mesma, a mesma estrutura aqui do user, perfeito, e agora esse address, ele tem zip code, ele tem street e ele tem o nosso number, que é do tipo integer, perfeito, agora a gente precisa inicializar esse model aqui, então eu venho aqui no nosso database index, importo o nosso address e dou um address init, passando a connection. Diego, cada model que eu vou ter aqui, eu vou precisar importar ele, fazer o init, importar ele, fazer o init. Na maioria das vezes, sim, dá para fazer isso. Agora, se a sua aplicação começa a crescer muito, tem algumas outras ferramentas que você pode utilizar para facilitar essa importação. Uma delas, se eu não me engano, é consign, se chama. É um módulo do NPM para fazer loading de script automático. Então, você passa basicamente, eu quero incluir os arquivos de model, depois eu quero incluir esses dados de model dentro de controllers e tal. Então, você consegue fazer um monte de coisa. Tem também um outro carinha que se chama require directory dentro do Node, que faz o mesmo papel. Então, você pode utilizar um desses caras aí sem problemas nenhum. Aqui, como é caso de exemplo, eu vou iniciar cada um na mão. Depois, se você quiser automatizar isso aqui, fica a seu critério. Show de bola. Agora que a gente tem o usuário e tem o endereço, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar criar um endereço para um usuário específico. Então, a gente vai começar a trabalhar em uma rota para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Routes, a gente vai começar criando aqui uma nova rota do tipo post, beleza? E o que eu quero criar? Eu quero criar um endereço. Eu sempre coloco no plural aqui. E aí, eu vou ter um controller chamado address controller. Vou até criar ele aqui dentro dos nossos controllers. E agora esse address controller, ele vai ter aqui dentro dele o método store. Então, async store, ele recebe hack e res, e aqui ele vai fazer alguma coisa, né? Ele vai fazer a criação de um endereço. Posso deixar aqui já o address importado, const address igual a require models address. Beleza? Feito isso aqui agora, a gente precisa pensar uma coisinha. Tem como a gente criar um endereço sem ele estar associado a um usuário?
Eu acho que não, né? Sempre que a gente for criar um endereço, esse endereço ele vai pertencer a um usuário. É impossível a gente criar um endereço sem ter algum usuário obrigatoriamente relacionado com ele. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui nas rotas é a gente utilizar um encadeamento de rotas. Ou seja, se sempre que eu for criar um endereço, eu vou estar criando esse endereço para um usuário específico, eu gosto de informar esse usuário já aqui, ó, dentro da nossa rota. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Quando eu chamar a rota users, por exemplo, é localhost 3333 /users /3 /address, né, com o método post, eu estou criando um endereço para o usuário com ID 3, beleza? Isso aqui é meio que um padrão que eu sigo aí na construção das minhas APIs RESTful, beleza? E agora aqui dentro eu passo addressController.store. Vamos salvar aqui agora. addressController, deixa eu ver por que ele não identificou o método store aqui. Address, tá tudo certo. Address, eita. Será que ele... addressController. Método store. Agora foi. Eu acho que eu devia ter algum erro aqui, não sei. Ou ele funcionou em IntelliSense. Vamos lá. Agora aqui dentro desse método store, se eu quiser pegar o ID do usuário, eu faço um const user ID, que é o nome que eu botei aqui na rota, beleza? Igual hack.params, que são os parâmetros que vêm aqui da rota. E eu vou pegar também os dados que eu preciso para a criação de um endereço, que é o zip code. Eu preciso da street e do number, que está dentro de hack.body. Beleza? E agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver se esse usuário realmente existe. Porque se ele não existir, não faz sentido eu criar um endereço para um usuário que não existe. Então eu vou dar um const user é igual a await user. Deixa eu importar o model de user aqui dentro. Ponto. E agora, como eu quero encontrar um usuário pelo ID dele, eu posso utilizar o método findByPrimaryKey. Beleza? E eu só passo o ID aqui dentro. Agora, se ele não encontrar um usuário, né, se isso aqui retornar nulo, por isso que eu boto o sinal de exclamação na frente, eu vou retornar uma resposta com código 400, né, de erro, passando um JSON, aqui posso passar um error, user not found, beleza? Até aí tudo bem. Se ele conseguir encontrar o usuário, a gente vai criar um endereço para aquele usuário. Então, const address é igual a await address.create, a gente já utilizou esse create lá dentro do usuário, beleza? E aqui dentro eu vou passar o nosso zip code, eu vou passar a nossa street, eu vou passar o number e eu preciso passar também o user ID, né? O user ID que a gente está pegando lá dos parâmetros da requisição e que também é uma coluna dentro da nossa base de dados, né? Da nossa tabela de address, né? User ID. Então eu estou passando ela aqui dentro. Agora eu posso retornar um JSON com essa informação. Vou salvar isso aqui agora, as minhas rotas também já estão prontas aqui. Se eu venho no Insomnia aqui agora, vamos criar uma nova pastinha para addresses. Eu vou copiar esse método create do user, vou passar para dentro de address, vou tirar esse copy aqui. Agora eu vou trocar aqui em cima para users/1, por exemplo, que é o meu usuário, não é o do Mike, né? Address, aqui atrás, eu tinha criado dois usuários, né? Diego e Mike. Show. O usuário 1 é o Diego. E agora eu vou botar aqui, ó, zip code 89, 160, 188. A gente tem aqui também a rua. Vamos lá. Rua Guilherme Gembala. E a gente tem também o number. Vamos botar aqui, 260, ele é um número, né? No momento que eu for criar isso aqui agora, veja que ele deu erro, né? Ele não executou. E dessa vez eu esperava o erro, né? Não era que nem da outra vez. E aqui ele falou um problema. Basicamente, ele falou que o nosso banco de dados ele não está aceitando o valor nulo para a coluna user ID. Pô, Diego, mas lá dentro do address controller, a gente colocou o user ID. Sim, só que quem entende quais campos a gente pode cadastrar aqui na hora do create, não é só a nossa tabela, é o nosso model de endereço. E aqui no nosso model de endereço, a gente não tem a coluna user ID. Então, beleza, eu crio a coluna de user ID aqui dentro, até vai funcionar, só que não é muito o que a gente espera. O que eu preciso fazer aqui dentro do Sequelize agora é criar um relacionamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo método aqui dentro, chamado associate. Beleza? O que esse método aqui vai fazer? Ele vai receber por padrão, por parâmetro na verdade, todos os models da nossa aplicação. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, this, ponto, e aqui eu posso ver que eu vou ter também todos os métodos que eu posso fazer de relacionamento. Aqui eu tenho o hasMany, has1, e eu tenho também os belongs, belongs to e belongs to many. Se eu for traduzir isso aqui da forma mais literal possível para o português, o belongs to quer dizer pertence a um único registro, né? Então, por exemplo, o endereço pertence a um usuário, certo? O belongs to many pertence a muitos. Quando que eu vou utilizar o belongs to many? Pensa, sei lá, num relacionamento de post com tags.
O post, ele pode ter muitas tags, perfeito? E as tags, elas podem estar associadas com muitos posts, ou seja, elas pertencem a muitos posts. Por isso que o belongs to many serve para esse relacionamento muitos para muitos. A gente vai utilizar ele mais para frente, por enquanto não tem necessidade. Então aqui a gente está falando que o endereço pertence a, por isso que eu vou utilizar o belongs to, ao model de user, tranquilo? E aqui eu posso passar algumas configurações para ele. Primeiramente, eu passo qual que é a chave estrangeira que vai fazer o relacionamento entre esses dois models, que é basicamente a chave, né, a coluna dentro da tabela de address que representa o usuário. E aqui eu posso informar user ID. E aqui eu vou utilizar um outro carinha que se chama as, né? Que é como que eu quero nomear esse relacionamento. Aqui, por exemplo, eu poderia chamar ele de, sei lá, dono, né? O dono desse endereço. Mas aqui não fica muito legal. Eu posso botar, por exemplo, owner, né? Que é o dono traduzido para inglês. Ou posso botar simplesmente user. Eu escolho o nome que eu quero dar para esse relacionamento. Por que a gente coloca essas duas colunas, essas duas informações aqui? Porque a tabela address, por exemplo, não tem problema, ela pode simplesmente se relacionar duas vezes com a mesma tabela user. E ser, por exemplo, uma coluna owner ID, outra user ID, isso aqui se chama owner e essa se chama user. Então é isso aqui que vai identificar um relacionamento do outro, né? Que vai, vamos dizer assim, unificar, tornar único cada relacionamento. Então beleza, eu vou deletar isso aqui, eu não vou precisar disso aqui e vou deixar só esse relacionamento. Vou salvar isso aqui agora e agora a gente não chamou esse método associate em nenhum lugar. Então o que a gente vai fazer? Lá dentro do nosso database index, aqui embaixo, eu vou chamar o address, vou chamar o método associate, e agora para passar todos os models para ele como parâmetro, é simplesmente eu pego a minha connection.models, simplesmente. Porque toda vez que eu dou um init, ele cadastra o nosso model dentro da conexão, dentro desse objeto models. Então eu posso passar esse models como parâmetro que ele vai conter o user e o address dentro dele. Ou poderia passar aqui também o model, cada model separadamente, mas eu não quero fazer isso não. Vou salvar isso aqui agora, e agora a gente vai tentar criar novamente um endereço. Bora lá, vou dar um send, e ele deu um erro, porque o nosso servidor crashou. Model is not defined. Beleza, escrevi errado, vamos lá, cabeção. Model address, escrevi model and models. Show de bola. Vamos salvar aqui agora a aplicação. Já rodou, deu tudo certo. Volto no Insomnia, don't send, e agora sim o nosso endereço foi criado, inclusive passando aqui o nosso user ID, beleza? Então agora sim a gente está aí com o nosso campo criado aqui, ó, o nosso endereço criado dentro da tabela. Então se eu for aqui no conteúdo, dou um refresh, tá lá o nosso usuário com ID 1, né? Inclusive se eu clicar na tabelinha aqui, eu posso ver os dados do usuário, o Diego Fernandes. Ele tem aqui o endereço, o zip code, street number criado certinho, beleza? Show de bola. Agora que a gente tá aí, que a gente fez o nosso relacionamento, vamos fazer também uma rota para listar os endereços de um usuário, né? Pra gente começar a trabalhar um pouquinho mais com isso. Então, como também, toda vez que eu for listar os endereços, eu vou estar listando os endereços de um usuário específico, né? Aqui, se a sua rota, por exemplo, listasse todos os endereços, independente do usuário, aí você poderia tirar isso aqui. Mas, como eu quero listar os endereços específicos de um usuário, eu vou aqui colocar o ID desse usuário também na URL. E aqui eu utilizo o método index para fazer uma listagem. Então, vamos lá. Async, index, hack, res. Perfeito. E agora aqui dentro vou começar buscando o nosso user ID de dentro de hack.params, beleza? E agora, primeira coisa, eu quero ver se esse usuário existe, e se esse usuário existir, eu quero buscar todos os endereços dele. Então, a gente já sabe que para eu verificar se um usuário existe, é só eu dar um user.findbypk, beleza? E passar o user ID aqui dentro. Se eu fizer só isso aqui e retornar aqui o nosso user, deixa eu salvar isso aqui agora, vou criar aqui uma rota index, né? Ela não vai enviar corpo nenhum, ela é do tipo get, não envia corpo nenhum. E se eu der um send aqui, ele retornou os dados do usuário, porém não os dados dos endereços desse usuário. Será que eu precisaria fazer uma nova query aqui? Address, await, address, .find all, eu quero encontrar todos os endereços, aí aqui eu posso passar um parâmetro, por exemplo, criando uma condição, então eu quero encontrar todos os endereços onde user ID for igual a esse user ID que eu estou passando aqui em cima, aí eu retorno os address aqui dentro. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos lá, vou dar um send, ele retornou todos os endereços. Mas se eu ver, o que aconteceu com isso aqui? Ele gerou duas carries no nosso banco de dados, mas a gente poderia otimizar isso aqui um pouquinho, para ele gerar uma carry só. Ou seja, eu quero que ele encontre o endereço e que ele realize um join lá dentro da minha base, da minha tabela, né? Para ele conseguir buscar também os endereços desse usuário em uma única carry. No Sequelize é extremamente simples a gente fazer isso. Todo método find, ele recebe como parâmetro, né?
um objeto, aqui no caso do find by PK é o segundo parâmetro, no caso do find all, por exemplo, é o primeiro parâmetro, isso aqui já. Ele pode receber aqui dentro um carinha chamado include. Esse include é para eu incluir algum tipo de associação, né, de relacionamento dentro dos valores desse usuário aqui. Então, eu quero incluir uma associação chamada addresses, beleza? Mas agora a gente vai cair num problema. Se eu colocar o user aqui dentro e tentar chamar essa rota, eu vou ver que ele não vai conseguir executar, porque ele não consegue distinguir, conhecer, saber qual que é essa associação chamada de addresses. Por quê? Quando a gente foi lá no nosso model de address, a gente falou que o address pertence a um usuário. Perfeito, simples. Porém, a gente precisa também fazer a associação contrária. Toda vez que a gente utiliza o belongs to, a gente precisa ir no outro model, claro, não é toda vez, né? Não tem obrigatoriedade, mas se a gente precisar fazer algum tipo de carry dessa, como eu mostrei aqui, eu vou precisar que o user também tenha o relacionamento com o endereço, senão ele não vai conseguir encontrar essa associação aqui. Então, aqui dentro do user, eu vou falar que ele tem muitos endereços, por isso que eu utilizo o has many. Um usuário tem muitos endereços e um endereço pertence a um usuário, beleza? Começa a fazer sentido esses nomes aqui, ó. Agora, o usuário tem muitos, o quê? Tem muitos o quê? Model address, perfeito. Qual que é a chave estrangeira aqui? Continua sendo o user ID. No caso do has many, isso aqui não é a coluna que está armazenada dentro do user, né? É a coluna que está armazenada dentro do address, do relacionamento que a gente está fazendo. É ao contrário do belongs to. E aqui, o nome do relacionamento, addresses. Aqui eu vou botar no plural, porque como é um has many, ele vai retornar vários, por isso que eu coloco addresses aqui. Se eu salvar isso aqui agora, é daqui que ele vai saber a hora que a gente faz esse association, para ele buscar aquela associação. Volto aqui no Insomnia, don't send. A gente aguarda um pouquinho, ele deu um erro e a gente vai ver qual que foi esse erro aqui. Não tem problema acontecer erros, erros são comuns. Association with alias addresses does not exist on user. E aí a gente esqueceu de uma coisinha. Lembra lá no nosso index do database, faltou a gente chamar o método associate também do nosso user. A gente tinha chamado só do método address, do model address, e por isso que ele não fez a associação. Novamente, Diego, a gente vai ter que repetir isso aqui sempre? Não, você pode utilizar o consign da vida, você pode utilizar o required directory, tanto faz. Isso aqui eu estou mostrando para forma didática, para a gente ver o que precisa ser feito cada vez, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Agora sim, se Deus me ajudar, se eu der um send aqui, pá, veio lá o meu usuário e veio também todos os endereços dele dentro de um relacionamento chamado addresses. Ó. Eu tenho tanto os dados do usuário quanto os dados do endereço. Ah, Diego, se eu quisesse retornar só os dados do endereço, para mim não importa retornar aqui os dados do usuário. Então, eu posso vir aqui no nosso address controller e retornar user.addresses, beleza? Que é o nome ali da coluna, don't send de novo, e agora ele retorna só os endereços daquele usuário. Vamos criar um endereço novo aqui, vamos botar aqui 89, 160, 216, rua, sei lá, teste e número 111. Vou dar um send, ele criou o endereço, volta aqui no index, don't send, e aí ele já retornou. Se eu trocar aqui para o usuário do Mike, ele vai retornar nenhum, porque o Mike não tem nenhum endereço. Beleza? Agora sim, a gente fez aí toda a parte da estrutura e também aprendemos sobre relacionamento de um para muitos. E agora falta também a gente entender sobre relacionamentos de muito para muitos e também realizar umas carries um pouquinho mais complexas aqui dentro do Sequelize para a gente entender como funciona o que a gente chama de Carry Builder do Sequelize, que é como a gente faz a construção de carries um pouquinho mais complexas com joins, com wheres e tudo mais. Vamos lá. Agora, continuando o que a gente vai falar sobre relacionamentos, a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamentos de muitos para muitos, né? Então, pensa que a gente vai armazenar as tecnologias que um usuário trabalha. Então, sei lá, o Diego Fernandes ali, ele trabalha com Node, React e React Native, certo? O momento que a gente for adicionar as tecnologias que o Mike trabalha, vamos supor que seja React e Node, né? Que eu tenho duas tecnologias compartilhadas entre esses dois usuários. Se eu fizesse o relacionamento has many, assim como eu estou fazendo aqui com usuário e endereço, o que aconteceria é o Diego... Vamos abrir um novo arquivo aqui para ficar mais fácil. O Diego, a gente tem lá usuários, né? A tabela users, eu tenho usuários Diego, e eu tenho a tabela, sei lá, tecnologias. Aí eu vou ter React.js para o Diego, React Native, e vou ter Node.js, beleza? Aqui eu vou botar o ID do usuário, só ID1, ID1, ID1.
Perfeito. Agora, vamos supor que eu tenho o usuário Mike com ID2. E aí eu vou anotar as tecnologias que o Mike trabalha. Ele trabalha com React.js e trabalha com Node.js. Mas isso aqui está duplicado, né? Eu tenho 2 vezes React.js, 2 vezes Node.js. Então, como é que eu consigo evitar duplicação, né? Evitar que a gente tenha que criar um novo registro para fazer um novo relacionamento. Aí, a gente tem o relacionamento de muitos para muitos. Ou seja, um usuário possui N tecnologias. Vamos pensar assim. Uma tecnologia pertence a N usuários. Então, aqui, o que muda do relacionamento que a gente estava tratando com endereços antes é que nesse N aqui era 1 antes, né? Um endereço pertence a um usuário. E aqui agora a gente tem N. Então, é um relacionamento que a gente chama de N para N dentro do Node.js, né? Dentro do SQL, dentro do banco de dados qualquer. E agora, como que isso aqui fica, né? Como que a gente cria essas tabelas, basicamente, para isso funcionar? Toda vez que a gente tem um relacionamento N para N, o banco de dados, ele gera uma tabela pivô, que a gente chama. Então, basicamente, nós vamos criar uma nova tabela, que se chama user tags, tranquilo? Pode ver que eu tenho parte dessa tabela e parte dessa tabela aqui no nome. E aí, a gente passa a armazenar dentro desse user tags aqui, o ID do usuário e o ID da tecnologia. E aí o ID do usuário não é mais armazenado dentro da tabela de tecnologias. A tabela de tecnologia ela passa a ser uma tabela para armazenar única e exclusivamente tecnologias, beleza? E aí nessa tabela user tags aqui, eu faço o relacionamento. Esse usuário tem essa tecnologia, esse usuário tem essa outra, o Mike também tem a mesma tecnologia. Então, por exemplo, o usuário 1 tem a tecnologia 1. O usuário 2 pode também ter a tecnologia 1. O usuário 1 pode ter a tecnologia 2, mas o usuário 2 pode não ter a tecnologia 2 e assim por diante. Então eu vou fazendo esses relacionamentos, beleza? Isso aqui no Sequelize também extremamente simples a gente criar. Vamos começar criando a nossa tabela no banco. Então, yarn Sequelize migration create tags, que vai ser a tabela para armazenar as tecnologias. Então, deixa eu dar um refresh aqui. Tags. As tecnologias, deixa eu copiar aqui de endereços, basicamente o que elas vão ter? Elas vão ter um ID e a gente pode dar um título para elas, um nome, né? O nome da tecnologia. Vamos botar aqui name. O tipo vai ser string. E aqui o nome da tabela vai ser tags. Como eu falei, essa tabela aqui ela não vai armazenar o relacionamento com o usuário, né? A gente vai precisar uma nova tabela para criar esse relacionamento. Então aqui dentro a gente não vai ter user ID que nem a gente tem lá no endereço. Vou salvar isso aqui agora e vou criar uma nova tabela que vai se chamar create user tags. Beleza? A gente aguarda um pouquinho. Deixa eu rodar aqui. E agora sim, vamos copiar. Eu vou criar uma tabela chamada user tags. Beleza? E aqui eu vou ter 2 relacionamentos. Então eu posso copiar esse user ID que eu tenho aqui na tabela de endereço. Vamos colocar aqui dentro. Então essa tabela user tags tem relacionamento com user e ela também tem relacionamento com tech ID, né, com o ID da tecnologia. E aqui só vou trocar o model por tags. Os on update, on delete, eu vou deixar cascade por enquanto. Aqui sempre você tem que olhar na hora que você está criando a sua aplicação para ver o que faz sentido. Será que quando eu deletar um usuário, eu tenho que deletar também o relacionamento que ele tem com todas as tecnologias? Acho que sim, né? Será que quando eu deletar uma tecnologia, eu tenho que deletar os relacionamentos que o usuário tem com aquela tecnologia? Acho que sim também. Então por isso que eu botei cascade aqui nos dois. Então eu vou salvar isso aqui agora. Vamos rodar um yarn Sequelize db migrate. A gente aguarda um pouquinho, já tem agora as nossas 2 tabelas, tags e user tags. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer aqui antes de mais nada? Eu vou começar criando as nossas, um controller, né? Eu vou chamar ele de tech controller. E a gente vai ter que criar também os relacionamentos. Então, eu vou criar um model para tecnologia. Eu não preciso criar um model para essa tabela user tags. Como ela só guarda IDs aqui, o Sequelize vai conseguir lidar com ela automaticamente. Eu não preciso criar um model chamado user tag, por exemplo. Poderia, mas não tem necessidade. Então, aqui agora eu vou copiar o mesmo que eu tenho o endereço. A gente vai trocar aqui para tech. Beleza? Deixa eu tirar o que eu tenho aqui dentro do associate. E eu vou botar o único campo que eu tenho dentro da minha tecnologia, que é o name. E agora, aqui na associação, a gente vai utilizar uma associação diferente. Lembra que eu falei o belongs to many? É esse que a gente vai utilizar. Por quê? Uma tecnologia pertence a muitos usuários, né? Um usuário, ele pode ter várias tecnologias, a tecnologia pode estar associada com vários usuários. Sempre que for um relacionamento N para N, a gente utiliza o belongs to many nos dois lados, né? Tanto no usuário quanto na tecnologia, né? Quanto na outra tabela que a gente tiver. E aqui dentro desse belongs to many, a gente vai escrever o seguinte: ele pertence a muitos usuários, por isso que eu boto models e user aqui dentro. E agora aqui dentro eu preciso colocar algumas informações a mais. Primeiramente, a gente vai colocar a foreign key.
né? Qual que é o nome da chave que a gente colocou dentro da tabela userText para armazenar a tecnologia. Então se chama TechID. Beleza? Eu tô dentro do modo de tech, né? Depois do user aqui vai ser user ID. Simples assim. Aqui a gente vai ter um outro carinha que se chama true, né? Que é qual o nome da tabela que vai relacionar usuários com tecnologias, que é user text. Então, deixa eu botar aqui, ó, user text. E a gente vai dar um nome para essa associação. Então, eu vou chamar aqui de users, né? Quais são os usuários que têm essa tecnologia? Aqui eu posso dar o nome que eu quiser. É o nome que vai aparecer depois na hora que a gente for fazer o relacionamento, for listar, né, esses usuários da tecnologia. E agora eu vou fazer isso aqui também dentro do usuário. A mesma coisa. Posso botar belongs to many também, né? O usuário também pertence a várias tecnologias, né? O nome às vezes fica um pouquinho esquisito, mas N para N sempre é belongs to many. Aqui eu coloco tech. O foreign key aqui agora muda para user ID. A tabela continua sendo userText, aqui dentro do true, né? E no S, aqui eu vou botar para text. Quais são as tecnologias desse usuário. Então, eu sempre mudo o relacionamento. Show de bola. Deixa eu fechar tudo aqui. Perfeito. Agora vamos começar criando as nossas rotas aqui da nossa aplicação. Como que eu vou fazer agora? Quando eu estiver criando uma... Eu posso sim criar algumas rotas que são só para criar tecnologias, né? Eu posso, por exemplo, criar as tecnologias antes mesmo de relacionar elas com o usuário. Então, por exemplo, eu posso criar uma tecnologia chamada Node.js sem ela estar relacionada com nenhum usuário. Mas para começar a gente fazer algumas coisas um pouquinho mais complexas, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais ou menos como eu fiz para endereço, né? Eu só posso criar tecnologias se tiver associado com um usuário, né? Então aqui eu vou trocar de address para text. E eu vou importar o nosso tech controller e vou criar também as rotas index e rota store, né? Eu tô pulando aqui o update, destroy, né, de atualizar, deletar, porque é muito simples, né? Com a documentação você já entende. Eu vou fazer só o que for mais visual, vamos dizer assim. Então agora eu posso criar tecnologias para um usuário e eu posso listar as tecnologias que aquele usuário tem. Vou salvar isso aqui agora. A única coisa que faltou eu fazer é iniciar o nosso model. Então deixa eu importar aqui o model de tech. Vou dar um init nele e vou também realizar as associações. Vou salvar isso aqui agora e dentro do meu tech controller vou copiar o que eu tenho dentro de address. Só vou apagar tudo que eu tenho dentro do método index, tudo que eu tenho dentro do método store e vou importar aqui em cima por enquanto só o model de tech. Beleza? A gente vai partir primeiro para a criação dessas tecnologias. Então, primeiramente, eu vou buscar o user ID. Vou buscar então o user ID de dentro do hack.params e aqui para a gente cadastrar uma nova tecnologia, a gente recebe o nome dela, né, de dentro do corpo da requisição. E agora, eu primeiramente, claro, vou verificar se esse usuário existe. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Await user. Eu não importei o modo de user, aí não tem como, né, Diego? User.find by pk user ID. Se esse usuário não existir, mesma coisa que a gente fez lá no endereço. Vamos pegar aqui, ó, já copia tudo isso aqui, ó, e já coloca aqui para facilitar. Usuário não encontrado. Agora, se ele encontrar o usuário, a gente tem um método muito massa, cara, que se chama find or create. O que esse método aqui basicamente faz? Ele vai tentar procurar por uma tecnologia, se ela não existir, ele vai criar. Então aqui eu preciso passar o where, né, que é o que eu quero procurar na tecnologia, como eu quero diferenciar uma tecnologia da outra, que é pelo nome. Então eu estou procurando uma tecnologia onde o nome seja esse que ele está tentando criar. Se ele não encontrar, ele vai criar uma nova tecnologia. Aí, esse método aqui, até se eu for nas definições de tipo dele, ele não retorna só o model. Tá vendo que ele retorna um array, né? Aqui, ó, tá vendo que ele tem um colchete por volta, que é o model e a segunda posição dele é um booleano. Então aqui a gente pode desestruturar isso aqui. Então, no primeiro campo desse array, vem a tecnologia que foi criada ou encontrada por esse método. E no segundo, é um booleano falando se ela foi criada agora ou não. Se ela acabou de ser criada, ou seja, se ele não encontrou ela no banco e criou, isso aqui vai retornar true, senão vai retornar false. Mas eu não vou precisar disso aqui, por isso eu estou só desestruturando e pegando a tech, né? A tecnologia que é o que interessa pra gente. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um await
user, e agora tem uma coisa muito massa que o Sequelize faz pra gente. Ele não fica aqui na tipagem no IntelliSense, mas toda vez que a gente adiciona um relacionamento de muitos para muitos dentro de um model, ele cria vários métodos auxiliares pra gente. Onde que eu posso encontrar esses métodos auxiliares? Manual do Sequelize, a gente vem em Associations, aqui embaixo a gente procura por Creating with Associations, e a gente vem em belongs to many, aqui ó, belongs to many associations, deixa eu ver se é aqui. Não, não é nada não. Create with associations mesmo. Vamos mais para baixo. Has many? Belongs to many, não é? É aqui. Belongs to association. Belongs to many. Achei. Depois de procurar muito, achei. Então, não, esquece. Não é isso aqui não. Caramba. Belongs to many associations. Será que é aqui? Aqui, achei! Show de bola. Então tá vendo aqui, ele tem um exemplo, ó. Source and Target Keys, beleza, ele tem um exemplo. Usuário tem muitos projetos e um projeto pode estar associado com muitos usuários. E aí gera uma terceira tabela pivô que se chama User Projects. Mais ou menos o que a gente fez até agora com User Tech e aí gera User Techs, beleza? Toda vez que a gente cria um relacionamento belongs to many, por exemplo, dentro de usuário com projetos, ele automaticamente cria um método dentro do usuário que se chama Add Project, para a gente adicionar, basicamente relacionar um projeto, né, uma tecnologia com um usuário, ou um projeto aqui nesse caso com um usuário. E ele não tem só esse add project. Aqui foi um exemplo que eu coloquei, mas ele tem também, por exemplo, get projects, né, nesse caso aqui, para eu buscar todos os projetos de um usuário. Ele tem set projects, para eu setar os projetos de um usuário. No nosso caso é text, por isso eu vou usar o text, né. Ele tem remove, por exemplo, remove tech. Ele tem set, tem add, tem get. Então tem vários métodos auxiliares. No nosso caso aqui, eu quero usar um add, né. Eu quero adicionar uma tecnologia a um usuário. E aqui eu preciso passar o model da tecnologia, não basta eu passar o ID, tá? Eu preciso passar o model daquela tecnologia. No caso aqui, a gente acabou de criar ou buscar ela, eu tenho o model aqui. E eu boto await, porque isso aqui sempre é uma promise. E aí agora eu dou um return has.json na tecnologia que a gente acabou de criar. Vou salvar isso aqui agora e a gente vai testar. Volto no Insomnia, vou duplicar a minha pastinha address, vou renomear ela para text. Show de bola. Agora aqui no método create, troco aqui dentro para text. E no nome dela eu vou botar React.js. Não, vamos botar Node.js, que a gente está trabalhando com Node aqui agora. Então o Diego vai manjar de Node.js. Vou dar um send aqui agora. E não deu certo. Vamos lá. Tech, unhandled promise. Relation tasks does not exist. O que acontece? O Sequelize, quando ele vai... ele tem algo que a gente chama de pluralização. Então, toda vez que a gente cria um model dentro da nossa aplicação, ele vai automaticamente tentar pluralizar esse nome do model. Então, ele vai pegar, beleza, o nome se chama tech. Como é que eu consigo colocar o plural de tech? Aí, ao invés de ele botar só um S, ele tentou pluralizar aqui e ele botou testes, ele botou com ES no final, mas o nome da nossa tabela aqui é text. Então, eu posso forçar esse nome de tabela passando aqui, ó, um table name, chamado text, dentro do módulo de tecnologia. Aqui, inclusive, tá, eu tenho um monte de configurações, ó. Depois, se tu quiser dar uma olhadinha nisso aqui, tem muita coisa bacana que dá pra gente configurar. Vou salvar aqui agora, volto no meu Insomnia e vou dar um send, e agora sim, ele criou a tecnologia com ID 1, o nome Node.js. Aí agora, se eu for lá no banco, dentro da tabela de text, tá lá, ó, Node.js. E agora, se eu for dentro de user text, tcharam, tá lá o meu usuário com ID 1, que é o Diego, relacionado com a tecnologia 1. Tudo isso porque eu usei esse método chamado addTech, beleza? Vamos fazer alguma coisa mais legal aqui. Imagina se eu queira deletar, agora tirar uma tecnologia do usuário. Vamos lá. Async. Eu vou criar aqui um método chamado delete. Recebe hack res. Eu já faço a parte de listagem, tá? Sem pressão. Vamos lá, eu vou receber também user ID e name, também vou fazer essa verificação aqui, né, para ver se o usuário realmente existe, senão não faz sentido. E agora, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar vou procurar pela tecnologia, igual await. Posso copiar isso aqui mesmo? A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar esse colchetes, porque a gente vai utilizar um método chamado findOne, ou seja, eu quero encontrar uma tecnologia pelo nome dela, né? E aqui ele vai retornar a tecnologia direto, por isso que eu tirei o colchetes, porque ele não retorna mais de uma informação. E aí eu dou um await user.remove tech, né? O método que ele criou, né? Remove por padrão, e tech é o nome do relacionamento, né, o nome do model que a gente quer remover, passando a nossa tecnologia que a gente quer remover. E aqui, como é uma remoção, geralmente o resultado a gente não retorna nada, né? Não faz sentido eu retornar a tecnologia, porque teoricamente ela foi removida do usuário. Vou salvar aqui agora, vou criar uma rota do tipo
delete, o resto continua tudo igual, e aqui vai ser delete também. Vou duplicar a rota create, vou chamar ela de delete, ela não vai ter corpo, e agora eu vou deletar. Eu preciso saber qual tecnologia que eu quero deletar. Na verdade, eu estou passando o name dela, né? Então, vamos botar aqui JSON, name Node.js. Então, vamos lá, trocar para delete. Vou dar um send. Beleza, ele já retornou aqui a resposta. Se eu voltar agora, eu posso ver que a tecnologia, ela continua existindo, porque eu não deletei ela, né? Eu só deletei o relacionamento. Então, o relacionamento de usuário com tecnologia para de existir. E aqui, a gente não precisa deletar em si a tecnologia, depende da regra de negócio aí da sua aplicação. Show, vamos fazer a listagem aqui, só para a gente terminar esse relacionamento muito para muitos. Então, na listagem, eu também vou pegar o ID do usuário e eu quero listar todas as tecnologias desse usuário. Então, vou dar um const user é igual ao await user.findByPK, né? Primary key. Vou passar o user ID aqui dentro. E aí, se a gente lembrar lá dos endereços, eu posso utilizar esse include. Então, eu vou dar um include association text, beleza? Return has.json e user.text para retornar todas as tecnologias dele. Salvo isso aqui agora, volto no Insomnia, rota de listagem, troco aqui para text. Vou dar um send, e aí não retornou nenhuma, porque eu tirei o relacionamento. Então vamos botar de novo aqui, ó, Node.js, e eu vou criar também React.js. E React Native também. Vamos botar tudo aí, né? E agora eu volto no index, dou um send, e ele retornou as 3 tecnologias. Ele retornou Node, React e React Native. E aqui a gente pode ver que ele retornou também uma opção, uma informação chamada user text, que são os dados da tabela que pivô, né, que faz o relacionamento entre usuário e tecnologias. Se eu não quisesse mostrar nenhum desses dados aqui, né, quisesse que eles nem viessem, eu posso simplesmente, aqui na hora que eu faço a associação, eu passo um carinha chamado attributes, se eu não me engano, e eu posso passar um array vazio, para ele não retornar nada, né, dos atributos dessa associação aqui. Salvo isso aqui, dou um send, e agora ele deu erro. Deixa eu ver se esse include aqui suporta eu passar atributos includable, association, include options, eu acho que é. Model, association, não é attributes, será? Eu acho que é attributes. Tá, beleza. Eu acho que eu já entendi. Eu tenho que passar aqui, na verdade, outro carinha. Ele se chama true, que é assim. E dentro dele eu passo attributes vazio. É isso, né? Deixa eu salvar. Deixa eu dar um send. Beleza, funcionou. O que eu tinha feito? Quando eu passo o attributes aqui, basicamente, eu estou falando quais atributos da minha tabela de text eu quero trazer. Então, por exemplo, se eu botasse name aqui, ele ia trazer só os nomes das tecnologias, ó. Só o nome, ele não trouxe o ID, a data de criação, nem nada disso. Para eu remover os atributos da tabela pivô, eu tenho que passar aqui um true, beleza? E aí, desse true, eu posso remover os atributos que eu quero. Então, por exemplo, o true, ele representa a tabela pivô. E agora, aqui dentro de atributos desse true, eu quero, por exemplo, retornar só o user ID. Só para eu mostrar um exemplo, né? Vou salvar. Agora, veja só, ele veio só o user ID. Se eu coloco aqui um array vazio, ele não traz nada do relacionamento, traz, por exemplo, só o nome das tecnologias. Show de bola! A gente aprendeu muito sobre relacionamentos many-to-many, como a gente fazer esses relacionamentos, e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre queries mais complexas aqui dentro do SQL. Então, vou mostrar um pouquinho como que a gente faz a construção de uma query um pouquinho mais complexa. É claro que quando uma query fica complexa demais, quando o SQLize ele começa a ter uma limitação um pouquinho maior. Então, quando você vai fazer uma query muito complexa, assim, uma query assim de 30 relacionamentos, 30 não, vamos lá, 5, 6 relacionamentos entre tabelas, começa talvez fazer mais sentido você até escrever a query em formato raw ou utilizar um query builder, mas isso, claro, com certeza é um assunto para outro vídeo. O que eu vou mostrar aqui é um exemplo de uma query um pouco complexa, vamos dizer assim, com os 3 relacionamentos de usuários. Então, eu vou criar aqui o report controller, que vai ser um controller para a gente fazer um relatório, vamos dizer assim. Eu vou utilizar module.exports e eu vou utilizar aqui dentro o método show, né? O método que vai mostrar o relatório. Beleza, aqui dentro eu vou importar o nosso user, que a gente vai utilizar ele. Models, user. Perfeito, e agora eu vou criar uma rota para esse report. Então, routes.get report vai ser o nome.
e eu vou importar o nosso controller. Ah, Diego, toda vez que eu tenho um controller novo, eu tenho que fazer uma importação nova. Mesma coisa que eu falei lá pro Database Index, tá? Tu pode utilizar o consign, por exemplo, o require directory para fazer a importação automática desses arquivos aqui. Mas, didaticamente, é mais legível a gente ver as importações aqui em cima. Report controller, tranquilo, vou salvar isso aqui agora. Dentro do meu report controller, se eu der um return, has.json, report true, sei lá, só alguma coisa pra gente visualizar. Salvar, volto no Insomnia. Vou criar aqui uma requisição chamada report. Vou criar fora de pasta mesmo, tipo get, http localhost 3333/report, don't send, e veio report true, beleza. Agora aqui dentro eu vou começar a fazer a nossa query. Então o que a gente vai fazer nessa query? Eu quero encontrar todos os usuários que tem e-mail que termina com @rocketcity.com.br. Beleza. Desses usuários, eu quero buscar todos que moram sei lá, na rua Rua Guilherme Gembalo, beleza? Que é a rua da Rocket City. E eu quero, daí, desses usuários também, eu quero buscar as tecnologias que começam com React, beleza? Então, eu quero buscar tanto React.js quanto React Native. Vamos lá? Show de bola. A gente tem uma query um pouquinho mais complexa para fazer aí. É um baita desafio para quem aí está trabalhando com SQL, vamos dizer, na parte mais introdutória. Então, eu vou começar buscando por todos os usuários. Sempre que eu precisar buscar vários usuários, é o find all, beleza? E aí agora eu começo a realizar os meus filtros. Primeiro, o que eu quero retornar desses usuários, né? Os atributos. Eu vou retornar só nome e e-mail deles. Eu não preciso retornar tudo. E agora eu começo criando um where. Primeira coisa, quero encontrar todos os usuários que têm e-mail que termina, né? E-mail que termina com @rocketcity.com.br. Então, where, e-mail. E aqui agora, lembra que eu já falei, a gente tem alguns operadores, né? Eu posso vir aqui em cima, dentro de carrying, eu tenho operators, os operators que eu posso utilizar. E dentro desses operators aqui, eu tenho um carinha chamado like, certo? Que serve para eu verificar que uma string contém um pedaço de texto. Dentro do Postgres também, eu tenho um carinha que se chama iLike, né? iLike, que é basicamente um like, porém ele é case insensitivo. Ou seja, se o e-mail desculpa, da pessoa tiver @rocketcity.com.br com letra tudo caixa alta, parece que a pessoa tá berrando, aí ele vai encontrar também, né? No MySQL, como a gente não tem esse case insensitive, é melhor na hora que a gente for cadastrar o endereço ou que a gente for buscar, converter tudo para lowercase, tranquilo? Mas no Postgres a gente consegue usar esse iLike. Então, eu preciso importar do Sequelize os nossos operadores. Então, é só importar aqui, ó, OP, beleza? E agora, aqui dentro do where, dentro do email, eu vou criar um objeto. Aqui dentro eu posso botar, basicamente, eu vou usar o op.iLike, tranquilo? Diego, por que tu colocou esse colchetes por volta? Porque esse op.iLike aqui, ele é uma variável e eu tô querendo usar ele como uma chave de um objeto, uma propriedade de um objeto, tá vendo? Se eu coloco assim, ó, ele não vai funcionar. Tá vendo que ele deu um erro aqui, ó? Porque ele vai achar que isso aqui é uma string, né? Eu poderia passar, por exemplo, teste, daí funcionaria. Isso aqui seria a chave. Mas como esse op.iLike aqui é uma variável, se eu coloco isso aqui por volta, ele vai colocar o valor dessa variável como a chave do objeto. Bem massa, né? O JavaScript permite isso aqui. E agora eu quero encontrar todos os e-mails que terminam, então eu boto o percentual no começo, e boto @rocketcity.com.br no final. Ou seja, ele vai descartar todo o texto que vier antes disso aqui e vai procurar por todo e-mail que contém @rocketcity.com.br no fim. Se eu quisesse aceitar também caracteres depois disso aqui, eu posso botar o percentual no final, ou só no final, e assim por diante. Então, show de bola. Vamos retornar já os nossos usuários aqui, para eu ver se já está funcionando. Então, vou salvar users, né? Quase que eu erro de novo aqui, ó. Users. Venho no meu report, don't send. Beleza, ele retornou tanto o Diego quanto o Mike, que são os dois usuários que terminam com o e-mail @rocketcity. Se eu criar um terceiro usuário aqui, que vai ser o Jorge da Padoca, ele vai se chamar Jorge @padoca. E aí, esse cara aqui, ele não vai voltar aqui no meu relatório, porque ele não tem e-mail @rocketcity. Pobre do Jorge. Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar a trabalhar com os nossos relacionamentos, beleza? Então, eu vou dar um include. Primeira coisa que a gente precisa fazer, eu quero buscar todos os usuários que moram na rua
Rua Guilherme Gembala. Então vamos lá. Preciso primeiramente, como eu vou ter mais de um relacionamento aqui, eu boto o include como um array, né? A gente estava fazendo assim até então, criando aqui a associação e tal. Mas como eu vou ter mais de uma associação, eu vou fazer tanto um include com endereço quanto com tecnologia depois, eu boto isso como um array, e aí eu posso separar em dois aqui, um para endereços e agora um relacionamento aqui para tecnologias. Show? Vamos deixar aqui por enquanto, logo eu tiro isso aí. Agora no primeiro include, então, a gente vai utilizar a associação addresses do usuário. Epa, addresses, tranquilo. Nossa, tá certo isso? Tá certo isso, que nome estranho, né? E eu quero verificar se esse endereço do usuário, né, o relacionamento de address, a rua é Rua Guilherme Gembala, beleza? E agora, o que vai acontecer? Eu vou salvar isso aqui agora, volto no Insomnia, deixa eu tirar esse segundo aqui, comentar esse segundo, porque senão ele vai dar erro. Volto no Insomnia e dou um send. Veja que ele retornou Diego aqui, Diego@RocketCity, com a Rua Guilherme Gembala. Então, ele já conseguiu fazer o where pra gente, para retornar somente os usuários que possuem endereço na Rua Guilherme Gembala. Beleza? Agora, vamos supor que eu venho aqui no address e eu vou criar um endereço pro Maicon, né? Eu já tinha criado um endereço pro Maicon, deixa eu ver aqui. Dentro de addresses, não tinha. Então, eu vou pegar e vou criar um endereço, pode ser na rua teste também, pro Maicon. Vou botar aqui, ó, usuário 2 e vou dar um send. Agora o Maicon também tem um endereço, ele mora aqui na rua teste. Venho aqui no Insomnia, dou um send, ou melhor, eu criei mais um endereço pro Maicon, meu, errei. Era report, volto, dou um send, envio e agora também esse endereço não tá aparecendo. Sendo que o Maicon aqui mora aqui na rua teste, beleza? Se eu fizesse o filtro para usuários que moram na rua teste, vamos salvar isso aqui e dar um Insomnia, ele vai retornar tanto o Maicon quanto o Diego, tá vendo? Então ele retornou aqui todos os usuários da minha aplicação. Então, se eu voltar aqui também no meu console, eu posso ver a query que ele está fazendo, ó. Ele está selecionando todos esses dados do usuário e aí ele realiza um inner join, beleza? Entre a tabela de endereços. Isso aqui é muito legal. Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar mais coisas aqui dentro desse relacionamento, mas não é o que a gente quer. Então, bora lá. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou voltar aqui para a Rua Guilherme Gembala. Desculpa, Maicon, mas eu quero retornar só o Diego Fernandes aqui dentro. Show de bola. Agora, a gente vai para o relacionamento de tecnologias. Deixa eu tirar esse comentário. Vamos lá. Dentro da associação de tecnologias do usuário, eu quero buscar tecnologias que começam, e agora eu começo aqui a ter que quebrar linhas para ficar um pouco mais legível o código. Eu quero buscar, e aqui eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz aqui em cima. Eu quero buscar tecnologias, onde o nome, né, vou utilizar novamente o operador ilike, começa, então eu quero que começa com React, oh meu Deus, React, e depois vem qualquer coisa. Tanto faz se vem React.js, React Native, React VR, React, sei lá para quanta coisa que o React tem. Vamos salvar aqui agora, e olha só, volto no Insomnia, vou dar um send, e agora ele retornou aqui as tecnologias do usuário, tanto React.js quanto React Native, beleza? Só que agora o que acontece? Vamos supor que eu tenha um usuário, vamos supor que eu tenha o Maicon. O Maicon aqui é o usuário com... O Jorge da Padoca, esqueci do Jorge... Não, vamos botar o Maicon. Chega, Jorge da Padoca fica de fora. Eu tenho o Maicon. O Maicon, vamos supor que ele também more na Rua Guilherme Gembala. Então, vou pegar esse endereço aqui, ó, e vou botar Rua Guilherme Gembala. Perfeito? A partir desse momento, deixa eu salvar. Volto aqui no Insomnia, no Report. O Maicon, ele não tá aparecendo aqui dentro. E, Diego, por que o Maicon não está aparecendo aqui dentro, sendo que ele mora na Rua Guilherme Gembala? Se eu for lá nas User Tags, eu vou ver que o Maicon, ele não tem nenhum relacionamento com nenhuma tecnologia. E mesmo que eu crie um relacionamento do Maicon, por exemplo, com Node.js, vamos supor aqui, ó, eu vou criar um ID 5, o Maicon, e o Node.js é o ID 1, beleza? Vou salvar aqui, ó, ele, deixa eu botar aqui, a current... vamos botar a mesma data aqui de cima, já é mais fácil. Show. Beleza, eu criei o relacionamento. Agora o Maicon, ele sabe Node.js. Mesmo assim, ele não aparece no relatório. Por quê? Porque o Maicon, ele não tem nenhuma tecnologia que começa com React. Então, por padrão, quando a gente utiliza aqui o nosso include por associação, que a gente faz um where aqui dentro, se isso aqui não for satisfeito, ele não vai retornar os dados do usuário. Mas veja só, de acordo com a minha query, eu quero encontrar todos os usuários que têm e-mail que termina com @RocketCity, ou seja, isso aqui é um filtro.
beleza? Desses usuários, eu quero buscar todos os usuários que moram na rua Guilherme Guimbala, ou seja, um filtro. Tudo isso aqui é um filtro. Agora, isso aqui embaixo, desses usuários, eu quero buscar as tecnologias que começam com React. Isso aqui, automaticamente, não é um filtro. Isso aqui ele não vai determinar se um usuário deixa ou não deixa de aparecer. Só que se ele tiver alguma tecnologia, eu quero retornar somente as que começam com React. Mas, se ele não tiver uma tecnologia que começa com React, isso não deve ser, por exemplo, um empecilho para ele ser listado no relatório. Eu quero que simplesmente não apareça as tecnologias dele. Ou seja, eu posso passar aqui required como sendo false. O que isso aqui vai fazer na nossa aplicação? No momento que eu dou um send, tá lá o Mike Brito e aparece, aqui não aparece no caso as tecnologias Node dele, porque elas não entram nesse filtro aqui de React, mas o Mike continua aparecendo ali dentro, né? O nosso relatório de usuários, ele continua aparecendo ali dentro. O que vai acontecer? Se eu pegar aqui todo o meu select que foi gerado, que não é nada pequeno, né? Porque o Sequelize, ele coloca, vamos dizer, alias para todos os nomes de campos que a gente tem na nossa tabela, por isso que ele gera essa loucura aqui. Deixa eu tirar tudo aqui em cima do select. A gente pode perceber que quando ele fez o relacionamento com endereços, ele realizou um inner join, ou seja, o inner join ele faz uma verificação dos dois lados da tabela. Tanto o registro de usuário tem que existir, quanto também o registro de endereço com esse filtro aqui precisa existir, senão o usuário nem vai ser retornado. Então o inner join ele tem esse comportamento. O left outer join ele funciona um pouquinho diferente. O left outer join, o que ele vai dizer? Cara, sempre retorna o usuário. E aí, se existir isso que eu estou pedindo para você aqui dentro do parênteses, aí beleza, tu pode retornar também. Se não, tu não retorna nada. Mas o left outer join, ele sempre vai incluir esse usuário na listagem. Só que ele pode ou não conter o que tem aqui dentro, né? Que são as tecnologias. Beleza? Então, os joins aqui, eles têm funcionamentos diferentes. A gente tem também o write join, tem várias coisas que a gente pode trabalhar aqui dentro de uma query, dentro do banco de dados, mas com certeza essa parte de queries mais complexas é um assunto para outro vídeo. O que a gente fez aqui, o que a gente construiu ao longo desse vídeo, a gente está indo aí para o quê? Deixa eu ver aqui, 1h30 de vídeo, meu Deus do céu. Se não foi o vídeo que você aprendeu mais sobre SQL integrado com Node, SQL no geral, ORM, abstração, tudo isso, eu não sei o que foi, porque com certeza foi um vídeo que a gente conseguiu falar muito sobre a utilização do SQL dentro do Node.js. Eu espero que eu tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, te explicar como muita coisa funciona aqui dentro, falar sobre relacionamentos, que eu sei que era um assunto que muita gente tinha dúvida e foi um dos principais motivos de eu criar esse vídeo, falar um pouquinho sobre como funcionam esses relacionamentos dentro do Node, dentro do Sequelize. E se você tirou algum proveito desse vídeo, se você está me ouvindo até agora, coloca um comentário aí embaixo falando, que com certeza eu vou ler todos os comentários. Deixa um gostei nesse vídeo, porque com certeza ajuda muito a gente distribuir ele para o máximo, para o maior número de pessoas, para que muita gente consiga utilizar SQL aí dentro do Node. Vou dar uma última indentada aqui do código, porque eu sou meio caprichoso com o código. Vou salvar e agora sim a gente está com a nossa aplicação pronta. Eu vou deixar ela também disponível aí no GitHub para você aí embaixo da descrição. Grande abraço e até a próxima!